Há quase um mês, Alex Poatan venceu Jiri Prochazka e se tornou campeão dos meio-pesados do UFC. E a conquista desse título dele trouxe uma discussão gigantesca à tona. Qual é ou quais são os maiores brasileiros de todos os tempos no MMA? O MMA, que é um esporte riquíssimo em brasileiros, provavelmente o Brasil é o segundo maior país da história do MMA, atrás apenas dos Estados Unidos. Essa equipe, essa galera é muito boa, o nosso esquadrão brasileiro, filho. E agora é exatamente isso que a gente vai decidir. Essa que é a pica que está nos nossos colos. Elencar os maiores de todos os tempos do MMA brasileiro. Meu nome é Gabriel Salotti, eu tô aqui com meu parceiro Rafael Fernandes. Fala comigo, Rafa. Fala Gabi, fala galera, muito tempo que a gente não vê, que vocês não nos veem, né? Mas estamos aqui de volta, estamos aqui com um tier list, primeira vez, primeira tier list do canal. Eu acho que vai ser maneiro. E a gente está com uma tarefa difícil, né? A gente está tentando elencar e claramente um Brasil sendo tão importante que é, a gente claramente não colocou a história inteira, né? Porque se a gente for lá para trás no Vale Tudo, aí ia ser uma maluquice. Mas a gente está colocando assim, desde a criação do UFC ali em 93 e para os dias atuais, a gente colocou. E vamos ver, né? Os caras que o Brasil está envolvido em quase tudo. Se você vê que o Brasil tem o primeiro vencedor do torneio do UFC, tem um cara brasileiro envolvido na criação do UFC, que é o Rorion Gracie. Então vai ser uma tarefa difícil para nós. Aqui nós temos 5 categorias e no final a gente tem que ter um GOAT. Vamos ver, né? Pois é, vamos ver. O bagulho tá difícil. A gente já vê aqui, eu já tô meio dando uma pincelada em quem que eu acho que vai estar lá em cima, quem que eu acho que vai estar lá embaixo. Só fazer uma alteraçãozinha aqui, porque só para avisar para quem tá chegando também que a gente colocou, selecionou os caras aqui em ordem alfabética. E em relação à presença de um, falta o outro, não sei o que, comenta aí embaixo que eu quero ouvir a sua opinião que tá chegando agora. E também não poderia deixar de mencionar, esse aqui é o Troca de Faixa, o seu canal no YouTube, com todas as informações, notícias, resenhas, sobre tudo envolvendo o mundo do MMA. Se você está chegando agora e não é inscrito no canal, deixe seu like, deixe sua inscrição e vamos para a resenha com a gente, que o bagulho aqui é de verdade. E agora, vamos começar, mano. Eu Agora, acho que também a gente pode falar para quem está assistindo, definir quais seriam os critérios para nossa, né, tier list, né? Se é só qual foi o melhor lutador ou tem uma mistura de grandeza, de um cara que foi mais reconhecido, de fama, quais os critérios que cada um de nós vai seguir? Pode falar primeiro, Gabi. mano, eu ia seguir meio a la caralho, pra ser sincero. Tipo assim, uma mistura de tudo. A grandeza, a percepção que eu tenho, que o público geral tem, até porque, como a gente cansa de falar que eu sou um fã recente de MMA, então às vezes tem uns caras da velha guarda com que eu não sou tão, pô, familiarizado assim, mas ao mesmo tempo houve sim o trabalho de pesquisa e tal, vários aí, pô, eu vi lutar, você que tá chegando aí, a chance é alta de você ser um fã relíquia de MMA, então, pô, com certeza tu conhece a tropa toda aqui, e assim, mano, eu acho que é uma mistura da percepção que a gente tem do cara, do tamanho dele, do impacto dele, com os feitos dele, mas é uma coisa que tem que ser feita uma balança que eu acho que vai depender do critério de analisar cada um individualmente e tomar cuidado para não cair na incoerência, tá ligado? Tipo assim, vai ter que seguir uma coisa nesse nível, porque tem vários caras que conseguiram vários feitos de tamanhos diferentes. Só que no início, mano, só por essa ordem alfabética, canalha, eu já tô vendo que já vai dar uma discussão aqui no início. Mas enfim, eu acho que é isso, uma mistura de o legado junto com os feitos esportivos, fora do UFC também, isso quero deixar claro, pro MMA como um todo, acho que é importante ser ressaltado, mas a construção do cara como um todo pro MMA. Eu acho que cai muito de cada lutador, né? Porque eu não vou citar nomes já, mas tem lutadores que têm, talvez os feitos esportivos não são tão grandes, vamos falar assim, mas o tamanho desse cara pro esporte e ainda assim de furar a bolha é gigantesco. Então eu acho que pode subir um pouco para mim o cara na lista, né? Mas vamos discutir aqui, vamos ver o que cada um acha e no final a gente vai ter a listinha completa e um GOAT lá em cima. Meu Deus, vai ter que ser printado, Vamos pra lá, vamos lá. esculachar a gente nos comentários, a gente tá aqui pra causar polêmica mesmo. Vambora. Começando com ele, o cara que eu fiz a apresentação, mano. Alex Poatan.
pela ordem alfabética, né? Deve ter alguma coisa errada aí na ordem alfabética, mas enfim. Alex Poatan, mano. Duplo campeão do Glory, duplo campeão do UFC. O cara tem, pô, 11 lutas do MMA, ele já é duplo campeão da maior organização de MMA do mundo. Não são apenas as conquistas. Você vê a luta dele, você percebe sim que ele é um kickboxer refinado e também ali pelo caminho talvez ele tá batalhando também para evoluir, em especial sinto na questão de defesas de queda, né? A galera pode argumentar, mas os casamentos foram bons, tal, não sei o quê. Irmão, duplo campeão do Glory, duplo campeão do UFC. Pô, é o que eu tava falando agora, mano. Tipo assim, se você for pegar esse resto da lista, mano, caralho, é muito doido que ele tenha conseguido fazer isso já com tão pouco tempo, entendeu? Então acho que fica até difícil elencar ele nesse tamanho, mas cara, e o pior é que a gente vai. É porque assim, a gente vai fazendo a lista, a gente vai reorganizando. Tipo assim, se a gente coloca o cara X no absurdo, aí a gente achar que não é pro cara estar ali, a gente vai descendo, mano. Mas eu começo, mano, colocando Alex Poatan. Porra, caralho, Alex Poatan é absurdo, mano. Alex, caralho, não sei se tô certo Eu, aqui, mano. Porra, eu porque, tô entre cara, dois. tem tanto cara aí, mano, que demorou tanto pra fazer história no UFC, pra se consolidar no UFC, ou qualquer seja a outra organização, e que de fato lutou pra cacete pra ter um cinturão e ser campeão e pra construir o nome. E o cara chegou e fez isso tão rápido, eu não sei até que ponto isso aí é melhor do que o cara que teve uma trajetória de, sei lá, você enfrentar caras de mais estilos variados, não sei o quê. Mas você tem Sim. no teu currículo, cara, que tu é duplo campeão, que você ganhou dos campeões como o Adesanya, o que agora é campeão Strickland, e também Hiri Prohaska e Jan Blachowicz. Pra mim, o Poatan é absurdo, hein, mano? O Poatan tem muitos prós e contras na minha visão. Eu tô ali entre absurdo e pica. Eu tô muito em dúvida, porque o Poatan tem a subida dele e a rapidez que ele conseguiu os feitos é inacreditável. Como ele entrou no UFC em 2021, 2 anos atrás, em novembro de 2021, em 2 anos ele foi campeão de duas categorias. E ele é o único da lista que tem o feito de ser duplo campeão no UFC. A gente tem outro duplo campeão na lista, mas é fora do UFC. É, mas eu acho que É verdade. o contra dele é o que a gente falou sobre. Infelizmente, ele caiu numa época que a divisão dos médios e dos meus pesados não estão tão fervorosas. Enquanto nós temos caras aí que a gente vai ver mais pra frente que pegaram essas divisões lá em cima, entendeu? Quando a parada tava pesada mesmo, tipo em Pride, em UFC. Então, é, e com toda a trajetória dele, com aquela todo o enredo com a Adesanya, talvez a facilidade dele ter conseguido um title shot nos médios veio daí. Mas isso não tira o absurdo que é a rapidez que ele conseguiu. Então, vamos começar no meio. Vamos começar no absurdo. Eu acho que é um bom começo ali. A gente vai colocar algum máximo entre os outros três, absurdo, pique bom, ou a gente vai deixar o que a gente quiser? Só as duas de cima que vai ter máximo, ou os outros três também vão ter? Não, só os dois de cima. A gente deixa, tipo assim, os quatro no lendários, pra no final a gente fazer uma discussão A de quem gente que sobe pro segura e GOAT, lá entendeu? no final a gente decide. Sim, sim. Exatamente. E, cara, eu não sei, mano. Eu não quero me ater tanto à primeira pessoa, ao primeiro lutador que a gente tá pegando, porque a lista é grande. Mas, pô, mano, será que é absurdo mesmo, mano? Porque é o que tu falou, mano. Pô, a divisão tava com uma falta de concorrência. E a gente vai ver muito cara. Enfim, se a gente chegar ali na frente e ver A gente que pode baixar ele pode se a gente baixar olhar ele. que ele não tá no mesmo nível dos outros caras do absurdo, né? Acho que tier list é muito isso, de você, tipo assim, bater o olho e, pô, o que que esse cara tá fazendo aí? Então a gente É, vai continuar com Alex Poatan no absurdo. Poupa tempo, né? Anderson Silva. poupar tempo, pode segurar aí no lendário que depois a gente discute. Depois a gente discute? Não, beleza, então, beleza. Agora, mano, cara, tudo que eu tava falando do Alex Poatan em relação a essa questão de que teve outros caras que também passaram por muita pica até conseguirem se consolidar, dentre outros que estão nessa lista, eu tava olhando pro senhor Charles
Oliveira, do Bronx. Maior finalizador do UFC, lutas emocionantes pra caramba, teve uma caminhada gigantesca, chegou no UFC em 2010, teve vitórias, teve derrotas, ganhou de grandes nomes até chegar a ser um title contender, também perdeu, claro, ele demonstrou ao longo do tempo que talvez não seja o lutador perfeito, pelo contrário, tem suas fraquezas, mas ao mesmo tempo ele é um dos caras mais cativantes que eu já vi, e pô, ser torcedor brasileiro e torcer por ele é foda, mas assim, pô, o cara também é um lutador bem refinado, o cara que tem um jiu-jitsu ímpar, que tem melhorado a sua trocação com o passar do tempo. E na questão dos feitos, assim, mano, eu achava as comparações, eu sempre achei as comparações com o Khabib talvez um pouquinho exageradas, talvez ele precisasse provar um pouquinho mais para chegar ali no patamar do Khabib, mas, enfim, o cara já se mostrou pra caramba, com certeza, sobre o Dustin Poirier. Justin Gaethje teve a questão do peso, mas mesmo assim, Michael Chandler, depois que ele perdeu para o Islam Makhachev, que talvez seja o grande nêmesis aí, por enquanto, da carreira dele, por enquanto, se Deus quiser, teve também Beneil Dariush, sem falar de todos os outros caras de elite que ele já tinha ganhado antes de conquistar o cinturão do UFC. Eu comecei votando no Poatan, agora eu jogo essa pica pra tu, Rafa. Onde é que esse cara entra, mano? Pô, eu vejo o Charles acima do Poatan, porque aí entra a visão do geral que a gente tá falando. Muita gente É, pode parar e falar, pô, mas o Charles tem não sei quantas derrotas, mas você tem que ver não só a trajetória dele, as divisões em que ele lutou e teve essas derrotas. Ele lutou no peso leve e no peso pena, que são uma das divisões mais difíceis dos últimos 10 anos, assim. São divisões recheadas de talentos. E ele conseguiu a volta por cima, colocou 10 vitórias seguidas, ou 11, não me lembro agora. Foi campeão da, talvez, a divisão mais disputada. Claro que perdeu depois, mas continua lá no topo. Ainda tem o fato dele ter, agora num momento difícil, que você não tem mais o UFC regularmente vamos falar assim, na televisão, na TV aberta, é um cara que furou a bolha. Um cara conhecido, que é muito seguido no Instagram, as pessoas param para assistir a luta dele, então eu acho que isso soma e eu acho que aí ele entra no absurdo mais com contundência do que o Poatan. Eu acho, pelo menos. cara, eu acho que eu concordo com você, justamente porque no Poatan eu me deixei seduzir pelo argumento da questão da concorrência da divisão que ele estava e da divisão também que ele está. Claro, a questão da escassez dos médios, depois ele sobe para os meio pesados, tem uma caminhada um pouquinho curta, mas aí tu entra o Charles, mano, e os caras que ele pegou, o nível de elite que ele enfrentou, e sem falar de toda esse perrengue, toda essa passagem, eu acho que consolida ele como um cara. Mas o Poatan é muito foda, a gente também não pode ignorar o que ele fez no Glory, mas eu acho que o Charles também entra com mais contundência no Absurdos do que o Poatan. Eu vou até jogar ele aqui pra frente. Não que o Poatan também. Pô, o Poatan parece que a gente tá tirando ele aqui pra merda. Pelo amor de Deus, pô. O cara é duplo campeão do UFC, duplo campeão do Glory. É, Mas pra as pretensões do MMA, é difícil, mano. É bem difícil, leque. Puta que pariu. Muito difícil, mano. Já tô passando perrengue aqui nessa tier list. Mas acho que a gente concorda com o Charles ali no absurdo, né? Na frente do eu Poatan. acho eu acho que tá bem claro ele ali no absurdo. Pois é. Mais tempo de caminhada na maior organização de MMA do planeta, né? Passou por perrengues, passou por concorrência muito difícil, né? E ele é um pouco do cara ser a estrela principal, assim, nesse crescimento talvez nessa tentativa de crescer o MMA de volta no Brasil, né? E ele é o cara principal. O Poatan tá ali também, mas o Charles eu acho que ele é o cara principal, pô. A gente fala o Charles apareceu em Podpah, o podcast mais escutado lá do Brasil, Podpah. Então o Charles é um cara que tá mais furou a bolha, vamos falar assim, né? Pô, é verdade, porque, cara, é porque a gente não conversou sobre o Anderson Silva, pô. Quando a gente for falar sobre o Anderson Silva, com certeza a gente vai ter que levar em conta essa questão dele furar a bolha, que é algo que o Charles consegue com maestria, cara. Porque assim, o Poatan, ele, pô, dá pra perceber que ele tá curtindo pra cacete a jornada dele no UFC, o cara tá entrando nos memes de ser um cara sério, do totem da Ilha de Paz e tudo mais, mas é uma coisa que é mais focada na bolha, mano. Tu sai na rua e pergunta, pô, quem é a Poatan? A pessoa não vai saber responder. Mas agora, o Charles tem uma grande chance dele saber responder, porque ele, pô, já participou de programa de TV aberta. Eu que sou um fã mais recente de MMA,
embora eu acompanhava o Anderson Silva lá na época de 2010, 2011, eu acho que o Charles é o mais próximo que chega mesmo desse efeito midiático, né? Eu acho que isso Hum. agrega, sim, para a construção do cara e para ele estar ali no absurdo na tier list. Eu acho que o fato dele, ele treina ainda aqui no Brasil, nada contra o Poatan. O Poatan pode treinar em qualquer lugar que ele quiser, mas o Poatan é um cara que mora nos Estados Unidos. Talvez quem é dos Estados Unidos conhece mais do que quem é do Brasil, entendeu? É um cara que tá nos Estados Unidos há um tempinho já ali, morando junto com o Glover lá em Connecticut. Enquanto o Charles é um cara que é do Brasil, ele não sai daqui, ele tá treino em São Paulo, é shootbox até o final. Então, acho que ele tem essa conexão maior. E eu acho que não é, pô, acho que não tem nenhuma dúvida que ele é absurdo. Não chega a ser lendário, porque a gente tem outros nomes aí, mas é absurdo com certeza. Pois é. Colocar ele no pica ia ser um escárnio para mim também, É, exatamente. não dá não. Pois é. Davidson Figueiredo, mano. Davidson Figueiredo, peso mosca que agora subiu de categoria, mas enfim, o cara consolidou ali a história dele no peso mosca como campeão. Entrou no UFC com 11-0 em 2017, uma bela caminhada. Ele já chegou a vencer, inclusive, o atual campeão dos moscas, Alexandre Pantoja. E na sua caminhada de título, teve ali os confrontos contra o Joseph Benavidez, né, que ele conseguiu vencer. E também, pô, uma das maiores rivalidades que eu já vi, mano, no UFC. É doideira, mano. Tetralogia, né? Que doideira. Contra o Breno Moreno, que foi um empate majoritário, derrota, vitória e derrota. Inclusive, a última derrota eu estava presente e que merda. Mas enfim, lá na Geonesse Arena no início do ano. Cara, foi tu que começou votando no Charles? Agora você, agora você. Porra, mano, olha só. O Davidson Figueiredo, mano. Todo respeito, eu imagino o Davidson Figueiredo na minha frente escutando isso, eu teria a mesma pica pra falar, tá ligado? Não sei se eu vou cometer, não sei se estou cometendo um crime aqui também. Davidson Figueiredo é bom. Cara, ele é pica, mano. Tipo assim, não pica na categoria. É que, tipo assim, eu nem tô falando tanto vendo o lutador que ele é, porque, de fato, mano, o cara defendeu o cinturão, tá ligado? Tem muita gente aí que também só conseguiu ter uma defesa de cinturão, e o Davidson também é um cara que é bem emocionante assistir as lutas dele, o negócio da guarda baixa e tudo mais. Conseguiu ter embates históricos com o Breno Moreno. Eu acho que se fosse pra ser avaliar lutador mesmo, ele seria pica, mas eu tô pensando, mané, no futuro, tá ligado? Eu tô pensando Uhum. na rapaziada que vem aí, mano. Eu tô pensando em qual lugar que ele se enquadra, assim, tá ligado? Eu acho que eu não sei se estou cometendo um crime aqui, mano, mas acho que eu vou colocar ele como bom. O que você acha disso, Não, mano? eu acho que não é um crime, não. Eu acho que ele tá ali numa linha tênue, entendeu? Eu acho que é muito difícil comparar. Os atletas na ativa ainda é muito difícil. Porque você tem um cara que o Davidson já foi campeão dos Moscas, agora subiu para os Galos, lutou agora recentemente, derrotou o Rob Font. Aí que ele é campeão dos Galos, aí muda tudo, pô, muda tudo. Ele é um cara que É verdade. Puta que pariu. muda tudo. No momento, olhando assim os outros nomes ali da lista, é porque é difícil onde colocar o Davidson. Mas acho que Cara, pode ser pode ser o bom. mesmo esquema. A gente bota ele no pica, só que aí, sentindo necessidade, a gente desce também, né? Eu acho que porque ele depois. O peso mosca é um peso difícil, porque ainda mais para um fã casual. Porque um fã casual é normal ver uma luta entre dois caras que, pô, tem 1,60 de altura, o Davidson tem 1,65 e falar, porra, eu enfio a porrada nesse cara. Então é difícil ter um cara que chama atenção no peso mosca. E ele conseguiu fazer isso quando ele estava como campeão, ele chamou a atenção das pessoas. As pessoas queriam parar para assistir a luta dele. Pô, é Tanto que ele verdade. foi é, main event de evento numerado, tipo, seguido, assim, 255 e 256. Já carregou evento nas costas. E o peso mosca é uma divisão que é pesada historicamente. É uma divisão que tem o Demetrius Johnson, que foi o primeiro campeão e depois defendeu o título por 11 vezes. Depois do Demetrius Johnson foi só simplesmente o Henry Cejudo, que saiu da divisão para ser campeão do Galo. E depois vem o Davidson. Então, é uma divisão pesada. O Davidson conseguiu chamar a atenção da divisão, colocou lutas empolgantes. Teve a tetralogia com o Brandon Moreno, que infelizmente ele saiu pior nisso, mas
foi outra coisa que instigou os fãs, então acho que Ah, faz parte, né? dá para ele manter no pica no momento, mas tá para ver, tá tipo o Poatan, pode descer no futuro. Caralho, tu me comprou muito agora, mano. Que isso, leque. Porra, é É. verdade, mano. A verdade é que o Davidson Figueiredo, as lutas dele são sim emocionantes. E a galera queria sim parar pra ver ele. Pô, eu acho que o Dana White ele não teria feito 4 lutas entre os caras se ele não vislumbrasse alguma coisa a mais, né, cara? Acho que só isso também é uma prova disso, mas é verdade, mano. O cara é foda. A verdade é essa, o cara é foda. Eu acho que o estilo de luta dele também é emocionante pra cacete. Um cara que também é versátil, um cara que já tem seu nome na história e de fato vamos ver essa caminhada agora, né? No peso de cima. E o que você falou dos Moscas, eu até vi a entrevista dele, né, mano, depois da luta contra o Rob Font, que eu achei muito doido, né? Mas, porra, eu fiz 4 meses de boxe e 1 mês de jiu-jitsu. Só que eu não vou saber essas porra de quem nunca lutou de verdade, né? Mas ele falando que, pô, caralho, eu consegui antecipar todos os movimentos dele, porque no peso mosca o negócio é muito rápido. Eu achei isso muito doido e muito pica. Davidson Figueiredo no Não, pica. pô, se alguém aqui, ó, quem tá assistindo a gente não conhece tanto, parece até claramente uma luta de peso pesado pode ser mais empolgante, porque os caras, um soco acaba tudo, mas se você querer ver o nível de técnica e qualidade, você vai descendo as categorias. Quanto mais leve os caras são, mais técnicos eles vão ser, mais rápidos eles vão ser. Isso é em todo lugar. Isso vai ser no MMA, no boxe, em qualquer lugar você vai ver isso. Então, o nível de técnica para tu ser campeão das categorias mais baixas, só ver como elas são provavelmente as melhores divisões agora no momento. Ali do leve pro Mosca são as melhores divisões, que tem os melhores talentos agora no MMA. Então, ele ter sido campeão dominante por um tempo e relevante, ele ainda é relevante, tá indo numa categoria mais difícil ainda que é o Galo, mas é relevante, derrotou um cara que é top no Rob Font, então acho que o Davidson tá no bom lugar na tier list. É, mano, porra. Se você tá vendo a gente não conhece muito a trajetória do Davidson, pô, é só pegar essa tetralogia aí com o Breno Moreno, que tem algumas das lutas mais emocionantes que eu já vi, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? Só a última luta que é tristeza, filho. Mas enfim, vamos seguindo. Demian Maia, mano. Demian Maia, que eu devo dizer, jiu-jiteiro de primeiríssima linha também. É um cara que também nunca foi finalizado. Ele entrou no UFC em 2007 com 6-0. Aqui, ó, eu fiz o meu dever de casa. Teve 2 disputas de cinturão, né? Anderson Silva e Tyron Woodley. Mas, nunca foi finalizado. E o lutador brasileiro com mais vitórias no UFC. Caralho, isso aí é muito forte, mano. Pra nossa tier list aqui. Essa informação é forte. É forte, é Lutador forte. brasileiro com mais vitórias no UFC, mano. Embora não tenha chegado a ser campeão, uma lenda viva desse É, esporte, dessa organização. E já apareceu no Pesadelo na Cozinha, tá? Disclaimer. Mano, agora a pica é tua, mano. Pô, porque agora que a tier list tá se consolidando, mano, tu pensa, pô, ele vai ficar aqui, vai ficar ali, não sei. Agora, esse voto aí pra mim seria difícil pra cacete, mano. Mas eu vou ter que então, dar, né? Mas você começa. Não tem desempate aqui também, né? Isso que é foda, a gente vai ter que chegar nas eu confianças. posso começar até para o Damian, como você falou, é o brasileiro com mais vitórias na história do UFC. Ele tá empatado em segundo lugar com o Jim Miller como quem tem mais finalizações na história do UFC, que ele tem 11, né? O primeiro colocado, se eu não me engano, é o Charles, se eu não me engano, não me lembro agora, eu acho que é o Charles. Eu anotei aqui 16 do Charles, finalizações. Então o Charles é o que tem mais finalizações. O Damian teve 2 disputas de cinturões, infelizmente nas 2 disputas ele foi para decisão, mas ele acaba sendo dominado, né? E ama tanto quanto o Anderson na notória luta em Abu Dhabi, no UFC 112, que o Anderson brincou, né? E o Dana White ficou completamente puto com o Anderson. E depois numa luta com o Tyron Woodley, que ele também não conseguiu encaixar o jogo. Eu acho que o Damian é uma lenda, mas o que pesa pro Damian, primeiro, ele não tem nenhum título. Eu acho que, sim, ter o maior número de vitórias é impressionante, mas por exemplo, pegar assim, o Jim Miller é um bom exemplo. O Jim Miller é um dos caras que tem o maior. Vai chegar daqui a pouco a 50 lutas no UFC. Claramente ele vai ter um papo de 30 vitórias na organização. Isso faz o Jim Miller entre os mais absurdos da história do UFC? Pô, chave de lógica.
Tirou onda. Papo reto. O Não faço. Damian, ele chegou mais longe que o Jim Miller, né? O Jim Miller nunca disputou cinturão, mas o Damian. E o que me pega no Damian é que ele tem tanto tempo no jogo, entendeu? Você fala de um cara que foi se aposentar em 2021, entrou no UFC em 2007 e ele não evoluiu o jogo completo. Isso que me pega. Ele é um cara que ficou unidimensional quase a carreira inteira. Ele é um cara que é jiu-jitsu o tempo todo. E se a estratégia dele não caísse, ele cansava rápido. Você vê as lutas, se você pega um cara que defende bem as quedas dele, ele ia cansar, né? Porque se a única estratégia é ir pra queda o tempo todo, ir pra queda o tempo todo, você vai cansar. Isso me pega um pouco pra abaixar o Damian e colocar ele no bom. No bom, Ele é o primeiro bom pra mim. pô, mano, é porque vai chegar o momento, já está chegando o momento que a questão do legado e a questão de você realmente ter conseguido conquistar aquilo que é o objetivo de todos os lutadores que vai fazer diferença. Não só isso, como também aliado ao game plan e aliado ao desenvolvimento dos atletas durante a organização, porque, pô, você tem ali no Absurdos, por exemplo, o Charles e o Poatan. Como eu argumentei ali no Poatan, o Poatan mesmo estando um pouco ainda tímido no seu jogo de chão, ele está desenvolvendo uma melhora, na minha opinião, nas suas defesas de queda. E o Charles, pô, cresceu no jiu-jitsu, mas está virando, pô, um cara, um trocador até, um cara com Muay Thai afiadíssimo. Então são caras que não só conseguiram transformar, eles tiveram uma evolução e conseguiram transformá-la em títulos. Davidson Figueiredo teve título, cara, evoluiu e tal, mas o Damian Maia realmente fica nesse status aí, né, mano? E não é nada contra ser unidimensional, até porque eu acho que um dos lutadores que a gente vai segurar pro lendário vai ser um cara também que vai ser bem unidimensional, mas vai ser outro momento do esporte, né? Só que o Damian, eu acho que tem a sua importância e se ele ficou tão longínquo no esporte e no topo das categorias, é porque ele era um cara que era bom no que fazia. Só que eu acho que o fato dele. O jogo dele funcionava até um certo nível. E eu tenho uma frase que eu não sei, não me lembro quem. O MMA é um esporte de níveis. Você pode. Se você não ultrapassa aquele nível, não tem o que fazer. E o Damian sempre parecia bater na porta. É, ele conseguia ganhar dos, vamos ver, Matt Brown da vida, Gunnar Nelson, mas quando batia num nível mais acima, um Kamaru Usman, um Colby Covington, o próprio Woodley, aí é difícil, porque ele pegava uns caras que eram muito bons wrestlers fortes, que sabiam o que fazer com o jogo dele, né? E eu acho que ele tem essa importância, é um cara que até hoje tem essa importância, é um comentarista do Fight Pass, é um cara que tem o conhecimento inegável do esporte, mas eu acho que comparado aos outros da lista, ele tá no bom só. Até pela falta de conquista esportiva, né? Exatamente. Então acho que a gente concorda mesmo do Demian Maia na categoria bons. E só lembrando para você que está nos assistindo, que a primeira vez que você está aqui, lembra-se de se inscrever no canal, dar esse like no vídeo, compartilhar com seus amigos. Essa discussão de tier list, pô, sempre rende pra caramba. E a gente quer ouvir também o seu comentário. Comenta aqui se você está concordando, discordando, concordando de tudo, discordando de tudo. Vambora, mano. Fabrício Verdun, mano. Cara, pô, campeão do UFC. Também lutou no Pride, Strike Force, Jungle Fight, PFL. Deixa eu ver aqui. Ganhou título contra o Mark Hunt, defendeu contra o Caim Velasquez e depois acabou perdendo para o Miocic ali no Paraná. E além do UFC, no MMA, a gente pode citar, a gente citou o Poatan como campeão do Glory, a gente deve ressaltar também que o Verdun, duas vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, e no MMA acumula vitórias históricas também contra grandes lutadores, contra Roy Nelson, Minotauro, Pezão e Fedor Emelianenko, que na opinião de muitos é o maior da história fora do UFC, maior da sua categoria também, dos pesos pesados. Mano, sou eu agora, né? Mano, porra, eu falo esse negócio todo aqui, mano. O cara é absurdo, pô. O
cara, é absurdo. Pelo menos por currículo eu acho, tá ligado? Pelo menos por currículo eu acho. Se você for pegar a questão de luta, porque eu realmente admito que eu não peguei o auge dele, tá ligado? Mas você pega que ele teve uma caminhada de título do UFC. E, pô, você não acompanhava MMA assiduamente em 2019, menos ainda quando ele ganhou do Fedor Emelianenko. Mas pelo que eu escuto, pelo que eu já estudei da história disso, foi, pô, um feito gigantesco, sabe? Monumental. E o cara ter toda essa experiência, toda essa bagagem também em outras organizações, acho que eu acho que eu não consigo enxergar ele na mesma categoria que o Davidson Figueiredo, por exemplo. E ele, para mim, do lado do Poatan de Charles, está mais bem equiparado. O que tu acha disso? Eu concordo. Eu acho que o Verdun é um cara que também eu acho que deu uma furadinha de bolha. Ele é um cara bem conhecido, principalmente no sul do país. Ele é bem conhecido lá no sul do país, Rio Grande do Sul. E sim, talvez ele não teve o reinado mais longo, né, da história. Ele foi campeão interino, depois virou campeão linear e já perdeu pro Miocic. Mas o que engrandece, né, o Verdun é o fato que ele foi o cara que deu a primeira derrota pro Fedor em anos, né? Na sequência histórica do Fedor, ele deu a primeira derrota para ele. Ele é o cara que deu uma primeira derrota pro Caim Velasquez depois da vi- depois do Cigano, né? Ninguém esperava na casa do Velasquez lá na cidade do México. Tem uma vitória sobre o Minotauro, então são vitória contra três caras grandes no peso pesado. E é um cara que, se a gente estava falando que o Damian teve dificuldade de dar uma mudada no seu jogo, o Verdun deu uma mudada. O Verdun melhorou demais o striking dele. Na primeira, quando ele foi para o UFC na primeira vez ali em 2007, 2008, ele era muito um cara do jiu-jitsu. Quando ele saiu e foi voltar em 2012, ele mudou o striking dele completamente, um cara de trocação, tanto que ele estava melhor que o Caim Velasquez em pé, nocauteou o próprio Mike Hunt, claro que ele levou uns knockdowns, dominou o Travis Brown para conseguir a disputa de cinturão em pé. E eu acho que até essa confiança que ele ganhou na trocação foi o que fez ele perder o cinturão, né? Que ele foi que nem um maluco pra cima do Miocic, levou um soco, foi É, nocauteado em frente a 40 mil pessoas na Arena da Baixada, né? Ou Liga Arena, que é agora atualmente. Mas eu acho que ele é absurdo por esses feitos. Eu acho que por ter derrotado nomes tão grandes e o que sacramenta ele na história do MMA, eu acho que a gente coloca ele é absurdo, além do fato dele ter furado um pouco a bolinha, entendeu? A gente tem uns caras aí que são dessa época que furaram a bolha, que são um pouquinho conhecidos assim no país, assim. O Verdun, tem outros caras assim, alguns por talvez não por motivos bons, né, no momento, mas o Verdun furou uma bolha, tem até, eu não sei se ele ainda tem um podcast, mas ele tem um podcast lá que ele chama os lutadores e fala se é é o cu de cachorro. o do nosso, cu de cachorro, que é bem famoso e tal. Pô, é É, verdade. então acho que ele coloca nos absurdos mesmo. Absurdo. Já acho que ele tá bem postado ali junto a Charles Oliveira e Poatan também, exatamente. Vamos continuar então falando do Poatan, parceirão dele. Glover Teixeira, mano. Glover Teixeira, que também teve. Porra, se a gente estava falando aqui da caminhada que o Charles Oliveira teve dentro da organização, isso precisa ser ressaltado no Glover Teixeira. Eu acho que, pô, todo mundo ficou emocionado quando ele conseguiu, de fato, ganhar o cinturão dos meio pesados e na luta seguinte ele mesmo com idade conseguiu fazer uma das lutas mais emocionantes, mano, que eu já vi em toda a minha vida contra o Hiri Prohaska, que ele não ganhou por detalhe. Não ganhou por detalhe. Além de ter várias outras vitórias também no cartel dele, né? Como eu anotei aqui, ó. Rashad Evans, Anthony Smith, St. Prue, Ryan Bader. Ele também já chegou também a disputar o cinturão anteriormente contra o John Jones, mas o John Jones também. O John Jones, filho, ele é assunto para outra tier list, hein? Você que tá aqui sem ser inscrito, fica ligado que vai sair mais. Mas é o seguinte, mano. Eu comecei votando no Verdun. Agora você vota na sua opinião no Glover Teixeira, né? Que também, que nem o Verdun, teve uma caminhada como campeão curta, ainda mais curta que a do Verdun, mas querendo ou não, tem um legado gigantesco no
no MMA brasileiro, eu quero pedir desculpa, Glover. Desculpe, cara, por ter saído da Geonesse Arena antes do anúncio da aposentadoria. Eu só queria voltar pra casa, tava puto, tava bêbado, entendeu? Mas, pô, eu torci muito por você e fiquei muito puto, mano. Tu é uma lenda, um ícone do MMA brasileiro. Dá o teu voto, Rafa. Cara, eu não sei se pode ser meio que surpresa, mas eu acho que o Glover ficaria nos picas. Porque eu acho que o Ver... comparando com o Verdun, os dois foram campeões da UFC, sim. Só que o Verdun, o tamanho das vitórias do Verdun, eu acho que pesam demais, pesam demais. E o Glover, infelizmente, o momento dele na divisão dos meio pesados veio depois que aquela os melhores, os nomes da categoria saíram, né? Porque até aquele momento ele meio que tava atrás do Jones, foi nocauteado de um jeito inacreditável, rápido pelo Anthony Johnson, falecido Anthony Johnson. Também foi nocauteado pelo Gustafsson, perdeu para o Corey Anderson, também agora tá no Bellator. Nunca lutou contra o Cormier, mas imagino que se ele lutasse, não seria uma Ixi, ia dar ruim, boa para filho. ele. Então eu vejo ele como pica, até pelo nível de competição que levou ele ao título, né? Vamos ver aqui, essa é a sequência até o título dele, né? Carl Robertson, que era peso médio até outro dia, Ion Cutelaba, o Nikita Krylov, Anthony Smith e o Thiago Marreta. É uma sequência um pouco não tão impressionante, né? Então eu acho que eu colocaria o Glover no pica. Eu acho que ele não tá no nível do Charles ou de um Verdun ou até de um Poatan, né? Porque o que impressiona mais no Poatan é a rapidez que ele conseguiu dos títulos. Cara, é verdade. A gente já discutiu aqui sobre circunstâncias que fazem essa trajetória do Poatan ter sido um pouquinho acelerada, mas o Glover Teixeira, ao mesmo tempo, ficou bastante tempo no UFC e conseguiu, em meio a derrotas e vitórias, sacramentar a sua caminhada rumo ao título, mas, querendo ou não, para a questão do legado, como eu falei, o Glover, pô, gigantesco. Eu vejo que é um cara que não chegou a furar da bolha, mas a comunidade do MMA como um todo é apaixonada dele, parece ser um cara muito gente boa, gente finíssima para trocar ideia. Dos nossos, como chegaria lá falando no podcast do Verdun. Eu acho que ele está bem colocado nos picas. Agora é o seguinte, filho. Agora é o seguinte. É, José Aldo é lendário. José Aldo, Segura mano. também. O Aldo pode José segurar Aldo é também. lendário. Pode segurar então? Beleza, então. Pode segurar. Júnior Cigano, pô, eu nem falei agora direito, tá ligado? Do Aldo, então eu vou dar o meu voto, mas eu admito também que o Júnior Cigano talvez não pegue um pouquinho da minha época. Deixa eu comentar aqui, passar um pouquinho por cima do que eu anotei, né? Campeão dos pesos pesados em 2011 ao vencer Caio Velasquez, defendeu uma vez e depois perdeu para o Caio Velasquez, disputou outra vez contra o Miocic, perdeu, depois, e até acumula vitórias contra Miocic, Caio Velasquez, Roy Nelson, Derrick Lewis e Verdun, um cara ali da elite dos pesos pesados, mas ao mesmo tempo eu acho que é um cara que, assim, é um cara que, quando eu paro para pensar na trajetória do MMA brasileiro, com certeza o Cigano tá ali. Acredito que ele marcou uma geração, mas ao mesmo tempo eu tô com dificuldade de encaixar ele por aí nessa tier list. O que você acha, ô, Rafa? Vou até falar por ter acompanhado na época, o Cigano é um cara que, pô, é importantíssimo em termos do cenário do MMA brasileiro. O Cigano é basicamente o cara que, a primeira transmissão na história na Globo, Galvão Bueno narrando, foi lá e nocauteou o Caim Velasquez em 64 Caralho, segundos. pô, brabo, moleque. Isso aí eu não sabia, não. Que tinha sido a primeira transmissão da Globo. Nossa, Foi a muito primeira foda. transmissão na Globo, aqui no Brasil, e foi a primeira transmissão na Fox, lá nos Estados Unidos, né? Mas o Cigano, eu acho que você tem que. Infelizmente, a carreira dele é dividida em duas, né? É o pré-Caim Velasquez e o pós-Caim Velasquez. O Cigano, pós as duas. Você até respeitou massacres que ele levou em duas lutas contra o Caim Velasquez, ele não foi mais o mesmo. Então ele alternou vitórias, derrotas. Tem vitórias ali no caminho, mas são contra caras que não são do top da categoria. Tanto que ele saiu
uma sequência de 4 derrotas seguidas do UFC. E é difícil, você tá certo nisso, é difícil colocar o Cigano, porque o feito do Cigano naquele momento foi gigantesco. Vencer na Globo, isso catapultou o Cigano para uma estrela, pô. O cara, assim, só pra tu pensar, o cara furou a bolha totalmente. Ele é o Júnior Cigano. Todo mundo sabe agora quem ele é. Só que eu acho que aí é um grande exemplo que o feito esportivo, infelizmente, não seguiu talvez o que ele foi naquele momento. Ele é um cara que talvez até hoje ele pode ser lembrado pelo fã casual, assim, o público casual. Eles vão saber, pô, Júnior Cigano, aquele lutador. Mas Visão. Uhum. eu não Eu sei acho que é se isso não. esportivamente ele seguiu o mesmo nível de um Charles, do Verdun, entendeu? Ele é um cara difícil de colocar. Ele tá ali entre absurdo e pica. Eu vou jogar essa daí pra você, ver o que você acha, né? Puta que pariu, não faz isso comigo não, mano. Porra, é porque também acaba não sendo um cara que é da minha época, então talvez eu não valorize ele tanto quanto ele merece, ou então Uhum. mesmo nem tenha tantos argumentos para determinar essa influência que ele teve e que a gente está atribuindo também. Já vai atribuir ao Anderson Silva, atribuiu ao Charles, vai atribuir ao José Aldo também, falou do Verdun como um cara que fura a bolha, sabe? Porque, como você falou, mesmo fã casual, às vezes se você sai na rua, você sai falando esse nome, Júnior Cigano, sai perguntando, Cigano, Cigano, lutador, conhece? Vagabundo falar, pô, tô ligado quem é, pelo menos isso, mas talvez como um cara da história, como um cara dos feitos esportivos, teve ali uma caminhada, mano, que eu acho que, pô, é difícil, mano. Eu acho que eu jogo ele pros picas, pra Eu valorizar a colocaria categoria em dos pica absurdos, também. hein? Eu colocaria em pica também. Até porque eu assisti ao vivo as duas lutas que ele foi. Mas, tipo, quem não assistiu as lutas, assista, mas foi. O Caim Velasquez é uma daquelas lutas que mudam assim a vida do cara, entendeu? A quantidade de dano e castigo que o Cigano ali levou naquela luta ali mudou a vida dele. Essa é a realidade ali, a quantidade. Foram 5 rounds que ele. 10 rounds, né? Porque foi 5 rounds na segunda luta e 5 rounds na terceira luta. Pô, que são 10 rounds que ele não vai ter de volta. São 50 minutos quase que ele não vai ter de volta a vida dele. Então, eu acho que mudou e interrompeu algo que podia ser maior, né? Infelizmente, pro Cigano teve um Caim Velasquez no caminho para algo que ele poderia ser maior ainda. É, filho. Júnior Cigano, então, fica nos picas aqui. Só para lembrar para a rapaziada, uma coisa que é também para você, para a gente que está fazendo essa tier list, a ordem das pessoas dentro das categorias não é determinante. Tipo assim, aqui nos picas, a gente não tá querendo dizer que o Davidson é melhor que o Glover, que é melhor que o Júnior Cigano. Eu só tô saindo botando aí, tá ligado? A única coisa que eu fiz foi ter botado o Charles antes do Poatan por birrinha ali no início, mas a gente não tá organizando isso. Depois a gente pode até ver melhor isso, tá ligado? Mas só pra deixar bem claro pra galera que tá nos assistindo aí. Lyoto Machida, mano, no UFC de 2007 e 2018, campeão meio pesado contra o Rashad Evans, defendeu uma vez contra o Shogun, mas depois perdeu o cinturão para o próprio Shogun. Está dotado de grandes vitórias como Dan Henderson, Randy Couture, o próprio Rashad, Vitor Belfort, Chael Sonnen e o Shogun, que a gente já citou aqui também. O que você acha, mano, do Lyoto Machida? Cara, eu acho o Lyoto. Tem uns caras que são muito mesmo nível, cara. Muito mesmo nível. Exatamente, mano, exatamente. Eu tô Essa começando a galera achar aí. que a gente vai ter que pesar um pouquinho a mão e descer algumas pessoas pro bom. É porque assim, eu não quero deixar, por exemplo, eu não sei se você tá vendo alguém aí nos caras que, pô, com certeza vai pro bom junto com o Damian. Mas peraí, deixa eu pensar agora. Ah, talvez eu esteja, mas enfim. Pô, o meu medo é só o Picas ficar cheião e o bom. Se isso acontecer, a gente sobe o Damian também, foda-se, tá ligado? Porque essa galera da época, do final dos anos 2000, início de 2010, tem muito nome que ficou muito conhecido no Brasil, entendeu? Se a gente tá falando de Anderson, o próprio Cigano, o Lioto também. Daqui a pouco vai ter o Shogun, vai ter o Minotauro, o Vanderlei. Esses caras entraram muito hum, ali no imaginário de todo mundo, né? Não só de quem
assiste MMA assim que nem a gente, né? Fã mesmo, mas quem não assiste. O Lyoto é um cara que karateca, trouxe um pouco do karatê assim pro MMA, até tem a famosa frase do Joe Rogan, assim que ele ganhou o título, o Joe Rogan falou, ó, sejam bem-vindos para a era do Lyoto Machida, porque ele achava que a galera achava naquela época que o Lyoto Machida ia dominar a divisão por anos. Não foi isso. Ele teve uma defesa até controversa contra o Shogun. Muita gente achou que o Shogun ganhou na época. Ele depois perdeu na revanche. Mas ele continuou ali, continuou disputando na categoria. Foi um cara que você pode muito bem falar que ganhou o primeiro round na luta contra o John Jones. Claro que no segundo ele foi finalizado brutalmente, mas é um cara que se manteve vivo ali nos meio pesados, depois foi para os médios e se manteve vivo nos médios, chegou a disputar o título dos médios, uma disputa de cinturão competitiva com o Weidman, mas eu acho que talvez a gente deva pesar um pouco a mão dele, do Lyoto, e talvez colocar nos picas. Eu acho que também ele tá assim, da galera dessa época, talvez eu acho que ele é o menos reconhecido e eu acho que também os feitos dele é um pouco abaixo dos caras. Ele é só acima de um cara, mas tem um cara ali daquela época que é maior que ele por causa do fora, né? Vamos falar do extracampo, né? É, mano, pois é, eu acho que eu concordo com você. O cara tem momentos marcantes, né? Você citou o nocaute sofrido a finalização sofrida pelo John Jones, realmente brutal pra caramba, mas isso não apaga. Eu prefiro me lembrar, claro, do nocaute que ele deu no Vitor Belfort, toda a simbologia por trás de ter sido um chute que o Vitor também sofreu do Anderson, mas de modo geral, um cara que teve sim uma trajetória boa, um cara que teve boas vitórias. É porque é foda, porque era isso que eu tava pensando quando eu dei aquela introdução pro Alex Poatan. Da quantidade de gente aí, até que a gente já falou, que teve uma caminhada de título muito curta, tá ligado? Tipo assim, que teve uma caminhada de título que, porra, conseguiu o cinturão. Aí defende uma, ou então defende duas vezes e aí perde. Eu acho que isso impacta um pouco, mas tem também, claro, a forma como o cara consegue se recuperar. A gente tem que pegar também o cartel do cara, e todos esses contextos de circunstâncias também das categorias dele. E nisso aí o Lyoto, eu E acho que tá. só para eu completar, isso não só fala muito do nível de competição que desses caras falaram. O Lyoto foi campeão dos meio pesados, quando os meio pesados era a categoria, entendeu? A categoria era tipo batata quente ali naquela divisão. Ninguém conseguia ficar com o cinturão. O Chuck Liddell era campeão por um tempo, perdeu pro Rampage, o Rampage perdeu pro Forrest Griffin, que perdeu pro Rashad, perdeu pro Lyoto, perdeu pro Shogun, até parar na mão do John Jones. Então, era uma divisão muito competitiva. Então, isso não diminui o feito do Lyoto. Eu só acho que no total, acho que ele não tá no absurdo, vou falar assim. É, mano, eu acho que eu olho essa categoria dos picas, ele me parece bem encaixado aí, tá ligado? Uhum. Agora eu vou deixar pra você, pô, você que é, porra, nosso historiador aqui, filho. Vou deixar pra você essa. Marco Ruas, vencedor do UFC 7, luta épica contra Paul Varelães, demonstrou arsenal variado de golpes na luta, um lutador de MMA mesmo. E, pô, esse aí é velha da velha guarda, né? Esse aí é um cara que é relíquia máxima. É um cara que, com certeza, porra, um dos fundadores do negócio. Quero ver sua opinião sobre o Marco Ruas, porque eu dei uma pesquisada aqui sobre ele, mas eu me recolho aqui na minha ignorância, mano. Então, o Marco Ruas eu até coloco ele. Eu pensei em colocar absurdo, por quê? Ele é um cara das antigas, não é muito conhecido, mas ele é um dos primeiros caras que viu a importância de ter um cara completo. O que é ser um cara completo? Ser um cara que sabe trocar bem, tanto que ele ganha o torneio do UFC 7 com um chute na perna, que a galera, porra, como assim você vai ganhar uma luta chutando a perna do adversário? Sendo que o adversário era muito maior que ele, o cara era um gigante, né? E era um cara que tá no imaginário do Vale Tudo. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada, toda a rivalidade entre o jiu-jitsu e a luta livre aqui no Rio de Janeiro. É uma rivalidade
que teve nos anos 80, 90, 70, uma rivalidade muito forte, e o Marco Ruas tem um papel muito grande ali nos anos 90 como meio que um adversário do Rickson Gracie, que era cotado como o melhor do jiu-jitsu, o Marco Ruas era o melhor da luta livre. E então, eu acho que talvez eu possa estar usando saudosismo, talvez eu possa estar usando saudosismo, mas eu acho que por ele ter sido o primeiro cara a misturar tudo, assim, pô, ele já mostrou como o MMA antes do MMA ser MMA, pô. Ele foi um lutador de MMA em 95, quando, pô, a galera só começou a ser mais desenvolvida no esporte lá pro final dos anos 2000. Então, eu colocaria no absurdo, mas se a gente estiver pesando a mão e você quiser colocar nos picas, pode colocar nos picas. Pô, mano, tu me comprou mesmo, porque eu valorizo sim essa questão do cara ser pioneiro nessa área do MMA como uma ciência, como um esporte completo, de você ser tão eficiente na trocação quanto no chão, além desse todo esse background que ele tem, que você trouxe. Eu acho que, pô, tem certas coisas que, pô, às vezes o cara pode não ostentar um feito esportivo do tamanho dos que a gente tá acostumado hoje em dia, mas é a mesma coisa, mano, que a gente for pegar no futebol, tá ligado? Que é uma coisa mais que eu já tenho conhecimento. Pô, quando tu fala que um time tem muitos títulos estaduais hoje em dia, entre os times grandes, pô, mano, pode ser que hoje em dia campeonato estadual seja uma coisa que seja irrelevante, mas você tem que analisar que pra época aquilo foi muito pica, tá ligado? Aquilo ali pra época era a parada. E, sem falar, e ainda mais se você for um cara como o Marco Ruas que conseguiu fazer isso e conseguiu ainda por cima inovar no jeito de você montar o seu game plan para aquilo. Então, eu acho justo ele pro absurdo, hein, mano? O que você acha? Acima de Glover Teixeira, Júlio Cigano, Lyoto Machida e Davidson Figueiredo, né? Eu coloco o Marcos Ruas nos absurdos. Absurdos. Perfeito, perfeitamente. Você que está nos assistindo aí, com certeza você já deve ter ouvido algum absurdo, deve ter ouvido alguma coisa. Cara, que merda que eles estão falando. Então comenta aí embaixo, pô. Bora discutir, chega pra resenha. E também tô convidando a você, se você não conhece a gente, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, Troca de Faixa, de dar o like aqui e também de seguir a nossa página lá no Instagram, @Troca de Faixa, onde a gente sempre posta atualizações, quando tem episódios e curiosidades, notícias sobre o mundo do MMA. Maurício Shogun. E aí, cara, Maurício Shogun, ele ganhou o cinturão, ele também foi outro que no UFC ele teve um tempo curto de campeão, mas a perca de título dele foi, ele passou a coroa, né, pro John Jones, simplesmente, tá ligado? E tem vitórias épicas contra Minotauro, Lyoto, Forrest Griffin, Overeem, Chuck Liddell, Quinton Jackson, enfim, um cara com um currículo irretocável, que também já tinha sido duplo campeão, né? Antes a gente está vendo no. Só que onde foi que ele mesmo que ele foi duplo campeão? Desculpe. Ele não foi duplo campeão, ele foi campeão do torneio do Pride. Ah, É, tá. ele ganhou o Grand Prix dos pesos médios do Pride em 2005. Que era, pô, Aquele tá. altíssimo nível, assim. Ele derrotou o Rampage, derrotou o Minotouro, derrotou no mesmo dia o Alistair Overeem e o Ricardo Arona, que eram, pô, imagina fazer isso aí em meses. Não, visão, é que eu tinha anotado aqui mesmo que ele tinha vencido o Grand Prix dos médios antes de entrar pro UFC, e ele entrou no UFC estando 16-2, então carreira gigantesca. E o Shogun, cara, olha só, é como você falou, nível de competitividade elevadíssimo, várias lendas no seu currículo em relação a pessoas que ele ganhou, até mesmo quem ele enfrentou, que seja. Teve sim uma caminhada curta como campeão do UFC, a maior organização. Porra, eu acho que ele entra do pica, hein, mano? O que você acha? Olha, pode ser assim, pode ser entrar no pica. Tu O acha que ele era pra Shogun, quê? Era pra quê? é, eu não sei se eu tô sendo muito ligado ao Shogun, mas eu acho que o Shogun é um cara que quando eu comecei a assistir, é um cara que ele tinha acabado de perder pro John Jones e ele ganhou do Forrest Griffin e ele teve
talvez uma das lutas do século contra o Dan Henderson. Quem nunca assistiu, Uhum. assista. É uma luta. As duas lutas que ele teve com o Dan Henderson são incríveis, mas a primeira é sensacional. Eu, os feitos dele são grandes também. Ele foi campeão tanto do UFC no Pride, ele ganhou o Grand Prix, mas por mais que eu tenha um troço afetivo e querer ver o Shogun no absurdo, eu aceito ele no pica pelo fato que, assim como o Cigano, a quantidade. O jeito dele lutar, da shootbox lutar, é de levar muita porrada. E isso não vai te dar uma carreira longa. Ou uma carreira longa no topo da categoria. Então ele foi perdendo luta, foi descendo no ranking, descendo, descendo até acabar a carreira, assim, perdendo pra um cara que, desculpa, mas o Shogun no alto nível nocautearia em 1 minuto. Então acho que colocaria ele no pica por isso, né? Porque ele, infelizmente, depois do nível que ele alcançou, ele deu uma queda muito, muito brusca. Porra, essa derrota dele agora na Jones foi um dos detalhes mais tristes da noite, né, mano? Pô, duas lendas aí, Shogun e Glover Teixeira, que estão aí juntos e acabaram tendo essa despedida melancólica, mas é aquilo. O auge do Shogun eu não peguei. O meu afeto dele é que eu tava treinando na academia do Shogun Team, né? Que tem aqui aqui perto de casa. Mas o cara, com certeza, também acho que o nome. Tu acha certo dizer que também é um cara que furou a bolha? Eu acho que tu sai Não, perguntando na rua. Oi? ele furou. Furou, né? Pô, sai na rua perguntando, Shogun, Shogun, todo mundo vai saber que se trata do lutador, né, mano? Conhece, Não tem nem ele condição. tá, né, ele tá na lista desses caras dessa época. Lyoto, Cigano, Shogun, Vanderlei, Minotauro. Eles estão aí de cara conhecido. Ele lutou no primeiro UFC Rio, um cara que já chama atenção por isso. E tem um nome, né? Eu acho que o apelido dele ser Shogun também fica na mente. O Shogun é um nome, pega mesmo, entendeu? Não é algo comum, é algo que simboliza ele, tanto que a galera chama ele Shogun, não é nem Maurício, nem o Maurício Rua, vamos falar assim, nome, sobrenome, é Maurício Shogun, pronto. Pois exatamente. Se perguntar na rua quem é Maurício Rua, a galera vai falar quem? Tá ligado? Exatamente. Maurício Shogun no pica, concordo. Agora eu passo a bola pra você, mano. Murilo Bustamante, dê a aula, vai. Então, Murilo Bustamante também é um cara não é tão antigo quanto o Marco Ruas, ele veio um pouquinho depois. Ele é um cara que vem da Brazilian Top Team. A Brazilian Top Team é um time ali que era do Carson Gracie, do início dos anos 2000. Veio muita gente conhecida, veio desse time ali, ó. Os irmãos Nogueira vieram dessa equipe. O Belfort, por um tempo, foi dessa equipe. E o Murilo, ele não é um cara tão pesado, né? Ele lutou nos médios e ele foi campeão dos médios do UFC, mas infelizmente a categoria dos médios, quando ele foi campeão, em 2002, era, vamos falar assim, horrível. Literalmente horrível. Ele ganhou o cinturão contra o Dave Meney, que tá aí na lista de ser um dos piores campeões da história do UFC. O cara era, com todo respeito ao Dave Meney, ele tem um título que eu nunca vou ter na vida, que é ser campeão do UFC, mas nem que se compara. Derrotou o Matt Lindland na defesa do cinturão, mas também o Matt Lindland não é um cara. Matt Lindland é um cara mais conhecido por estar no highlight reel da galera do que ter um highlight reel maneiro. E aí ele decidiu pro Pride, né? Ele decidiu sair do UFC para ganhar dinheiro no Pride e não deu muito certo ali. Sempre que teve vitórias pequenas ali, entendeu? Então não teve muito sucesso. Então eu colocaria o Murilo Bustamante no bom, junto ali com o Damian Maia. Aê, Dememar com companhia. Assim, essa era mais inicial do MMA, mesmo que você tenha falado que o cara não é tão relíquia quanto o Marco Ruas, é uma era que realmente me falta gabarito ainda. Eu acredito que para vários fãs de MMA, talvez pelo menos os recentes como eu, mas fica aqui o nosso respeito, né, mano? O Murilo Bustamante, se você tiver. Qual era a especialidade dele, assim, afinal? Tu sabe? Ele era um cara do jiu-jitsu, ele era um cara do Jiu-jitsu? jiu-jitsu, afiadíssimo no chão. Tinha um pouco de trocação, tinha, mas eu acho que ele teve sucesso mais Escava a no queda?
ele buscava mais a queda. Ele teve sucesso na trocação contra alguns caras, mas era mais pela ruindade dos adversários do que qualquer outra coisa. Ah, tá, entendi. Então, beleza, eu vou dar uma pesquisada também depois. E Tem seguimos aqui até, com. se você quiser pesquisar, tem a luta contra o Matt Lindland, é muito interessante. É, você conhece o Big John McCarthy, né? O Claro, aham. grande Relíquia também, árbitro, agora máximo. é comentarista do Bellator, agora que nem sabemos o que vai acontecer com o Bellator agora, que o Bellator foi comprado pela PFL, mas isso é outro assunto. O Big John McCarthy conta que a luta entre o Matt Lindland e o Murilo Bustamante é a única luta que ele torceu para um lutador na história. Por quê? Porque o Murilo finaliza o Matt Lindland no primeiro round com uma chave de braço. O Matt Lindland dá três tapinhas, mas aí ele depois manda aquele miguezinho de falar, pô, não bati, não bati. Aí o Big John caiu no papo do americano, sentiu que fez merda depois e ficou lá torcendo ali dentro do octógono, por favor, Murilo Bustamante vença. E foi lá e venceu logo no round seguinte, finalizou o Matt Lindland. Então é uma luta engraçada de se ver que o Murilo finalizou o cara duas vezes na mesma luta. Ah, caramba, vou dar uma pesquisada nessa história então, coisa que eu não sabia. Rafael nos dando aulas, como sempre. Rafael dos Anjos, meu Deus, Xaraí. Rafael dos Anjos, mano. Porra, cara, eu acho esse maluco muito casca grossa, mano. Eu me amarro nele, de verdade. Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de atenção pro MMA, fora o Anderson Silva, que foi ali por volta de 2015. É como eu sempre falo, eu comecei a acompanhar MMA ali por volta de 2020, mas quando eu comecei a acompanhar semana a semana, assistir sexto round, essas coisas assim, não era como se eu fosse um total ignorante. O Rafael dos Anjos era um cara que eu já sabia, até porque ele ganhou, né? Ele foi campeão peso leve em 2015 em cima do Anthony Pérez, mas assim. A carreira dele, mano, em meio a vitórias e derrotas, é um cara que, pô, eu acho ele muito foda, mano. Queria muito ver ele campeão novamente. Não sei se vai rolar. Ele teve uma defesa e uma defesa contra o Donald Cerrone, depois perdeu pro Ed Alves, mas o cartel dele é putaria também, mano. A quantidade de cara que esse cara venceu, ou então que esse cara enfrentou. É o que eu falei, mano. Antes da gente começar a gravar, eu acho que a gente vai dar uma inflada ali no Picas, porque por mais que ele seja brabo, mano, porra, eu olho a categoria do absurdo e eu penso nessa questão de você ter essa mistura, mano, de tu furar a bolha junto ao seu legado esportivo e junto à sua qualidade técnica, entendeu? Eu acho que o Rafael dos Anjos furou a bolha menos do que outros que estão aí, mas conseguiu dar uma leve furadinha, não sei se estou falando merda. Acho que ele, pô, é casca grossa pra cacete. Acho que ele tem sim a qualidade técnica, mas ao mesmo tempo eu não sei se é suficiente pra estar no absurdo. E também a questão da carreira eu acho que é muito brabo, apesar dele ter suas derrotas. Então acho que eu coloco ele no pica, mano. O que tu acha? Então, acho que eu vou pesar a mão, porque eu não sei se eu consigo colocar ele no pica no mesmo nível de tipo o cara que nem o Shogun, o Lyoto. E o Rafael, em termos de carreira esportivamente, porém se fala. As vitórias que ele tem nos leves, depois subiu para meio médio e tem vitória grande aí contra o Lawler. Aqui, ó, Nate Kevin Diaz, Anthony Pérez, Cerrone, Kevin Lee, Lee, com Ben vitórias Henderson. grandes. Mas, Ixi. mas ele tava numa época meio que obscura, assim, do UFC no Brasil. Ele foi campeão em 2015, né? Quando já tava começando a dar uma saída. E o grande oportunidade dele de sair mesmo da bolha seria a luta contra o McGregor. Mas aí ele se contundiu, essa luta nunca aconteceu e a gente Caralho, papo entrou reto, aí. moleque. E eu acho que isso diminui um pouco ele em termos. Porque a gente tem que ver em tudo, né? Tem que ver tudo. Eu não consigo colocar ele no mesmo nível que o Shogun. Se o Shogun não tá no absurdo, ele tá no pica, o Rafael não acha que ele tá no mesmo nível do Shogun, do Cigano, do Lyoto. Caras que são conhecidos mesmo, foram campeões quase a mesma época, assim, e quase ao mesmo tempo que o Rafael. O Rafael também só teve uma defesa de cinturão. Mesmo que a carreira do Rafael seja mais consistente, assim, ele não decaiu tanto, ele continua em alto nível mesmo agora em 2023, acabou de perder para o Vicente Luque. Eu acho que eu tenho que dar uma pesada da mão para não ficar esse amontoado no pica. Então eu colocaria ele no bom.
Pô, tu acha que o lugar dele é com o Demian Maia e Murilo Bustamante? Eu ia propor o seguinte, mano. Eu ia propor uma negociação, mano. A gente sobe o Shogun e sobe o Rafael dos Anjos. Mas você acha que vai continuaria injusto, porque você não consegue enxergar Não, o Cigano e o Rafael dos Anjos na mesma categoria, digamos assim? não, pô, a gente pode negociar. Pode subir o Shogun e subir o Rafael. Pode subir, é. Pô, não sei. Talvez eu esteja supervalorizando um cara que Não, estava ali não. quando eu comecei a ter uma certa noção sobre MMA, sabe? Mas, pô, Não, não, acho que o. Não, ele tá. Eu acho que ele tem o seu troço, assim, mas quando eu tava olhando pros caras do pique, eu achava que ele tava em termos de. Ao todo, colocaria ele um pouco embaixo, mas ele também tá um pouco acima do Damian e do Murilo, né? Ele tá num lugar difícil, num lugar difícil. Mas deixa ele é. no pica, deixa ele no pica, deixa ele no pica. Não, e acho que caiu bem o Shogun no Absurdos também, mano. Acho que tu tá certo, tá ligado? Né? Não, tá certo, tá certo. Eu acho que no absurdo o Shogun e ele no pica tá bom. Não, eu tô batendo o olho aqui na tier list até agora, pra mim tá suave, mano. Até agora eu acho que a Não, gente não tá cometeu nenhum tranquilo, tá absurdo, não, tranquilo. tá ligado? Vamos lá, Rodrigo Minotauro, então, mano. Quando chegou no UFC já tava 29-4-1. Absurdo. Na segunda luta já ganhou, conseguiu ganhar o interino dos pesados. E é, mano, um mito do Pride, né? Inclusive, o único cara a ganhar cinturão dos pesados no UFC e no Pride acumula vitórias sobre Fabrício Verdun, Randy Couture, Dan Henderson. Nosso Minotauro. O que você acha dele, mano? Cara, eu acho que o Minotauro é outro que vai pro absurdo, porque o Pô, o passado Minotauro. dele no Pride é muito forte, né, mano? A gente tem que levar em Ele, conta tá, que a gente não tá falando só de UFC, né? ele tem uma importância fora também, né? Um cara que muito conhecido fora, né? Ele Outro que furou a bolha bom, pra cacete. é um bom embaixador do MMA, do esporte, tanto que ele é meio que um Dana White para o UFC Brasil agora, eu não entendo se ele ainda tem esse cargo no UFC, mas ele é um cara que furou a bolha, que tem ali os feitos no esporte, ele foi campeão do Pride, perdeu pro Fedor, que nenhum demérito, foi campeão interino no UFC, e falando que no UFC ele já estava um pouco mais embaixo, ele já estava um pouco mais velho, o corpo dele já estava sentindo muitas lesões, então acho que o Minotauro, por tudo que ele fez na carreira e fora do octógono, acho que ele merece o absurdo. Tá certo, pô. A carreira do cara, tu percebe, irretocável. E como eu falei, ele isso aí é um cara que com certeza furou a bolha. A minha visão, mano, é simplesmente você sair no ônibus e perguntar, cara, qual é esse Minotauro? Conheço o lutador. E além disso, os feitos esportivos dele são muito grandes. É importante seu comentário de que quando ele chegou no UFC, ele já não estava tão aquilo, mas o cara também é uma lenda absoluta do Pride. Falando em Pride, já tá chegando outro cara aí, né, na lista, mas enfim. Vamos partir pro irmão dele, Rogério Minotouro. Chegou ao UFC com 17-3, participou um pouquinho menos do Pride, mas enfim, e também acumula vitórias marcantes sobre como contra Tito Ortiz, Rashad Evans, Overeem. O que você acha do Minotouro, mano? Eu acho que esse vai ser bem rápido, assim, com todo respeito ao Minotouro. Eu acho que, infelizmente, ele tá debaixo da sombra do irmão pra cacete, pra falar a verdade, porque ele foi um É. cara bem mediano. Ele é um Pô, eu não cara. queria introduzir ele assim, né? Mas agora tu meteu o papo reto, essa porra aí mesmo, todo respeito ao Ele Minotouro, tá. claro. Ele ficou muito mediano e tem vitórias, assim, quando ele tava no Pride, teve vitórias importantes contra o Dan Henderson, o Overeem, mas ele é um cara que sempre ficou ali no meio, ali do caminho, nunca saiu, nunca chegou tão longe. Ele teve algumas vitórias, assim, alguns momentos de vitórias impressionantes, até no UFC, né? Derrotou o Rashad Evans um momento, mas só ver que eu acho que ele tem mais derrotas no UFC do que vitórias. Então, é um cara que eu colocaria no bom sem nenhum problema. Acompanho o relator, acompanho o relator. Dando uma enchida boa aí. E a gente parte para Ronaldo Jacaré, mano. Campeão dos Médios Strike Force, acumula performance da noite. E apenas 4 das 26 vitórias dele foram por decisão, mano. Olha só, 14 foram por finalização. Um cara também que eu acho que, porra, essa geração de Júnior Cigano, de Shogun, de Minotauro, também tem esse nome no imaginário, pelo menos eu sempre tive. Mas em relação ao nível dele, eu já vou admitir que talvez falte um pouquinho de conhecimento. É melhor deixar a voz para você, mano. O Jacaré é um cara que não foi campeão do UFC, ele foi campeão do Strike Force.
campeão do Eu Strike falei isso, Force. né? Só pra constar, né? Ele foi campeão do Strike Force, perdeu pro Rock Hold. Depois veio pro UFC quando o Strike Force foi comprado. E ali, sempre teve ali perto da disputa de cinturão, mas sempre parecia que perdia. Na luta que ele estava pronto para lutar, ele perdia a luta. É, e é, ele teve momentos muito bons, mas eu também não sei se ele faltou os momentos grandes, né? Eu acho que ele colocaria no bom, mesmo eu achando que ele tá muito acima dos outros caras do bom, entendeu? Eu Ah, acho que vai ele primeiro do bom aqui, pô. Mas eu acho que em termos de lutador, eu acho que ele não tá no mesmo do pica, assim, no total. Pois é, mano. Exatamente. Ele é o cara que acho que ficou também um pouquinho só icônico para quem acompanhou pelo aspecto. Pá, pá, pega aqui, tá ligado? Mas eu acho que é foda. E questão do que a gente está falando bastante, de legado esportivo e também de aprimoramento técnico, ou então até da capacitação técnica, de fato, o Jacaré é melhor do que os outros caras da categoria, mas, pô, não tem como ele ficar na mesma categoria que os dos picas, né, mano? Que, porra, tem Glover É. Teixeira, Júnior Cigano. Agora, poupa tempo, né? Poupa tempo, pode segurar. E esse cara aqui, hein? Vitor Belfort, hein? Cara, esse daí é difícil, porque Olha, eu vou te falar, dos cinco aí que faltam, ele tá com outro aí que talvez seja o meu quarto ali do lendário. E olha que eu não sou fã do Belfort, sou muito longe do fã do Belfort, mas a importância do Belfort para o esporte é gigantesca, assim. Por mais que ele é o cara que eu estava falando um pouco antes, que ele não tem os feitos esportivos tão grandes quanto outros caras. Ele ganhou um torneio do UFC, né? No UFC 12. Foi campeão do meio pesado ali, o UFC 46, se eu não estou enganado. Mas ali foi por mais um acaso. Ele deu um soco ali que pegou os raspão meio que aqui na pálpebra do adversário dele, que é o Randy Couture. E aí teve que interromper a luta, ele virou campeão, mas logo em seguida perdeu pro Randy Couture. O que pega demais no Belfort é que ele furou a bolha antes do MMA ser um esporte respeitado. Porra, o cara participou da Casa dos Famosos em 2002, 2003, pô. O cara era conhecido, a galera parava pra ver coisa dele no início dos anos 2000. O Belfort é e inacreditável. uma coisa que a gente não tem nada a ver com MMA, MMA, claro, a gente tá falando, você também falou da cara dos famosos. Cara, eu acho que eu tinha 4, 5 anos na época, mas acho que o caso da Priscila Belfort foi uma coisa que mobilizou todo o país também, né? Sim, e colocou mais ele na mídia, por mais que seja algo trágico, e Claro, colocou porra. mais ele na mídia. E eu vou falar aqui agora, se não fosse a presença do Belfort na luta com o Anderson, talvez a luta não fosse tão grande quanto ela foi pro MMA brasileiro. Aquela luta foi a luta que estourou ali a revolução, porque você tinha lá, colocava o cara que era o melhor brasileiro sem nenhum. Claramente, o Anderson, um cara que era o mais conhecido, que era conhecido por todo mundo, que era o Belfort. Então, eu acho que. É porque eu tenho uma dúvida com outro cara. Eu acho que a gente pode segurar o Belfort antes do lendário para discutir com outro cara que tá entre esses cinco aí. Não, eu vou segurar no lendário então. Qualquer coisa a gente desce. A gente, Sim. tipo assim, Tá, desce um e sobe outro, tá ligado? tá. Mas é É, verdade, eu não sei se eu vou muito nesse lendário, não, mano. Eu tô pensando. Mas eu vou acompanhar o relator, claro, até porque, porra, quem sou eu pra discutir aqui nesse cenário? É que o Belfort, a gente tava falando agora anteriormente do Jacaré, né? E o Belfort também, eu acho que ele é um cara que, porra, lendário pra caralho. Tem vitórias sobre aqui, ó. Randy Couture, Rich Franklin, Luke Rockhold, Vanderlei Silva, Dan Henderson. Então, é um cara. É um cara que
tem um currículo absurdo, conseguiu ser um do cara dos primórdios do UFC, conseguiu ser um dos caras mais importantes para a difusão do MMA no Brasil, com aquela luta contra o Anderson Silva. E no feito esportivo, assim, o cara é gigantesco também. Eu acho que a característica dele também de, porra, de ser um porradeiro pra cima era muito forte. É, Das 26 vitórias dele, 18 foram por nocaute, então acho que isso demonstra muita imposição. É porque ele depois bateu na trave, né? Porque contra o próprio Anderson Silva, ele bateu na trave na disputa de cinturão. E contra o John Jones também, que foi outro momento que, porra, é uma merda que a gente tem esse momento, que a gente tem aqui reforçar um momento marcante na carreira de um lutador dentro de uma luta que ele perdeu. Mas qual é o nome mesmo daquele golpe, mano? John Jones, uma chave de braço. ele Porra, fez, mano, ele colocou o John Jones no armlock, né? essa porra, tu sabe o que eu tô falando, é isso aí mesmo. Colocou no primeiro round, o John Jones não bateu, segurou e depois foi. Mas ali, por um momento, a gente pensou, o Vitor Belfort vai derrotar o John Jones. Falando aqui, ó, o Belfort já pega aquela luta com 3 semanas de antecedência. De última hora, ele foi pra salvar, assim, o evento, né? Porque já tinham cancelado o evento anterior, o 151. Aí colocaram o John Jones no 152 e colocaram o Belfort pra lutar com ele. E o Belfort, você não falou, mas teve uma terceira tentativa para ser campeão, né? Ele perdeu pro Weidman depois. Ah, é verdade, verdade. Eu não tinha notado O isso. que Visão. agora me pesou contra o Belfort, por mais que eu acho que, em termos de nome, talvez ele é o segundo mais conhecido da lista, depois do Anderson. Eu acho que o Belfort é o segundo mais conhecido. Por tudo que vem com o pacote, infelizmente, o Belfort é vamos falar assim, conhecido fake nerd. Vamos falar assim como ele é um Papo reto, é conhecido fake verdade. nerd, então coloca ele no absurdo aí, no lendário, eu não acho que só disso já. Por mais que Não, a gente. pode falar, pode falar. Por mais que o Anderson também teve seus casos de doping, mas eu acho que o Anderson esportivamente tem aquilo ali. Enquanto o Belfort tava, pô, era muito na cara, tá? Era muito naquele. O cara tava literalmente criando uma segunda, terceira cabeça ali no trapézio numa época. Então, não sei, se quiser deixar ele no lendário por agora, tudo bem, mas eu Não, acho bora, que bora, pra fomentar a discussão, tá suave. é, eu acho que tem muito pró, mas também tem esse contra aí que é um pouquinho grande, né? Cara, eu vou te falar, olha só. É, eu acho, pelo que eu percebo, assim, pelo que eu já ouvi de pessoas que acompanham luta, digo assim, nas redes sociais, porque eu não tenho tantos amigos assim que gostam de MMA, essa questão do doping é muito mais levada a sério lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil quando você se discute legado. Porque eu mesmo, às vezes, eu penso, eu sou o primeiro a pagar pau do Anderson Silva, eu sempre esqueço da questão do doping, mas é como tu falou, né? A parada que o Vitor Belfort era muito escancarado, né, mano? Pô, é foda tu passar pano, né? Mas assim, que foi muito escancarado, cara. Se quem não Uma sabe ali, cabeça no trapézio, tá ligado? ali- Foi o muito ano foda. de 2013 do Belfort é uma coisa louca, muito bom esportivamente. Ele nocauteou 3 caras de alto nível: Bisping, Rock Hold e o Dan Henderson. Primeiro cara a nocautear o Dan Henderson até aquela altura. Mas todo mundo sabe que ele é uma. Até o Belfort daquele ano é uma das criaturas míticas do MMA, né? Que tem isso aqui no. É mais na gringa, né? É o chamado TRT Vitor. É o Vitor com TRT. Quem não sabe, TRT é a terapia de colocar de volta o testosterona no corpo, né? Ele botava o testosterona no corpo. O problema é que ele abusava e colocava testosterona pra cacete. E usava o TRT como desculpa até o TRT ser proibido. Tanto que em sequência, essa sequência foi em 2013, né? E com essa sequência ele ganhou a chance de disputar o título contra o Weidman. Mas a luta do Weidman foi só em 2015. E aí já tinham sido proibido o TRT. A diferença do corpo dele, da luta do Dan Henderson para a luta do Weidman, isso é só uma luta só. É inacreditável. É uma coisa inacreditável. Mas a importância dele, como- eu acho que até ele é o segundo mais conhecido. Ele é um cara que não tem
É difícil, Não, não, mas merece estar no lendário, merece estar no lendário. Tá suave, tá deixa no suave. lendário por agora, porque eu acho que tem um outro cara que também pode disputar essa daí. E o senhor Vanderlei Silva, lenda do Vanderlei Pride, Silva. lenda do Pride, esse aí, porra, um dos reis dos memes da MMA TT, filho, famosa. Também acumula várias lutas históricas, principalmente contra ícones do Pride. Ele lutou também contra o Kazushi Sakuraba, que a gente nem chegou a comentar ainda sobre o Royce Gracie, mas enfim, ganhou também de uma outra lenda do MMA, conseguiu a vitória contra o Dan Henderson. O que você acha do senhor? Onde que ele tá nessa lista, mano? Fala pra mim. Senhor Vanderlei Silva, que eu não sei se a grande torcida do Curitiba ajudou ele a pagar a dívida dele uma vez. Até outro dia tava querendo marcar luta de boxe contra o segurança do MC Daniel também. Puta que pariu, fato. Pois é. Não sei se ele é vereador, deputado em Curitiba, não tenho noção. Cara, o Vanderlei, cara, é outro cara que porra, é difícil, porque o Vanderlei é outro cara que tá perto do lendário, porque o Vanderlei, ele é um ícone, tá ligado? A carreira dele no UFC não foi a mesma, até pelo dano que ele recebeu na luta no Pride, mas o fenômeno que ele foi no Pride é uma parada de outro mundo, entendeu? E o nível de popularidade. O cara era uma estrela inacreditável no Japão, tá ligado? É Fazendo mesmo. propaganda de sabonete do Japão, entendeu? Ele é um ícone de outro nível. Pô, é Porra, outro cara aí. aquela reportagem muito foda, mano. Sabe o que eu tô falando? É uma Do reportagem Fantástico. do Fantástico. Eu sabia que era da Acho que é Globo, do não lembrava que era Fantástico. do Fantástico. Que fala do Vale Tudo, filho. Que ia lá pro Japão e mostrava o Vanderlei Silva sendo, porra, um ícone no Japão, tá ligado? É. Ele também é um dos caras que, porra, que a gente vai pegar. A gente poderia montar assim: a estátua dos quatro fundadores, tá ligado? Que tem, porra, Royce Gracie, Marco Ruas e alguns outros dois relíquias aí. O Vanderlei Silva talvez seja um cara que mais esteja, um dos caras que mais esteja próximo à nossa era moderna, ao que o fã de UFC mesmo está mais acostumado a ver, que pega também essa parte bem relíquia também do Pride, né? E cara, o que ele foi no Pride foi inacreditável, porque ainda mais que o estilo do Pride ajudava muito dele, com o estilo, a legalidade do tiro de meta, dos pisões. Aí vem um apelido de cachorro louco dele, que o jeito que ele lutava. É mesmo. Tiro de meta era putaria, moleque. Pô, ele é o cara que talvez o maior. Ele e o Fedor ali disputam o, o top de maior campeão da história do Pride, né? Eu acho que o Vanderlei tem mais defesas de cinturão. Tem nocautes, assim, memoráveis. Os dois nocautes contra o Rampage, principalmente o segundo, que ele nocauteia o Rampage, cai na corda, fica pendurado na corda nocauteado. Pô, é uma cena memorável do Vanderlei. Então ele também briga com o Belfort ali pelo lendário. Uh! Quem diria que Vitor Belfort e Vanderlei Silva, rivais de longa data, desde 98, brigam, nunca tiveram revanche, mas então, ali a revanche pode ser pelo lendário. Cara, eu tava. A gente tava em aula, pra você que tá assistindo, a gente tava em aula agora antes de gravar, e eu tava, porra, dando um estudãozinho aqui, tá ligado? Desculpa, professor, se você estiver vendo isso também. Eu peguei aqui rapidinho na Wikipédia, posso estar falando merda porque o Wikipédia a gente sabe como é que é, ó. Mas tá dizendo aqui, ó, ele no Pride. Recordes de vitórias, recordes de nocautes, de defesa de títulos, de sequência de vitórias e ainda foi campeão numa época que o Pride era o que era a organização que definiu o MMA, né? O Pride era a maior organização naquele momento, e Pois é, muito disso era por causa do Vanderlei. com O Vanderlei certeza. era a estrela do Pride. O UFC, tanto que o UFC tentou fazer meio que um intercâmbio ali, colocar o Chuck Liddell para ir lutar no Pride uma época, até para colocar o Chuck Liddell contra o Vanderlei para eles provarem, olha, o Chuck Liddell é melhor que o Vanderlei. Mas infelizmente o Chuck Liddell nem conseguiu chegar no Vanderlei para provar isso. Eles só foram lutar mais para frente no UFC, mas o sucesso do Pride está completamente interligado com
o sucesso do Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei, ele é meio que, quando se pensa em Pride, você pensa no Vanderlei. Não, a gente está colocando, levando em conta, obviamente, para 90% da lista, o UFC, porque o UFC é a maior organização de MMA e é há alguns bons anos. Mas acho justo dizer que o Vanderlei Silva era o melhor lutador, melhor lutador e lutador brasileiro da época que ele estava no auge, pelo motivo do Pride ser a organização de MMA e pelo motivo do Vanderlei ser o que era do Pride, né? É, a carreira do Vanderlei no UFC não diz muito sobre o que foi o Vanderlei como lutador. Pois é, Só para a galera nem no perceber Bellator. a quantidade de dano que o Vanderlei Silva recebeu na carreira, pega uma foto do Vanderlei Silva na época do Pride e pega uma foto do Vanderlei Silva na época do UFC, depois de 2010. Vocês vão reparar, ele tá com a cara diferente, porque a cara dele tava tão esmagada, ele teve que fazer uma cirurgia, teve que dar um jeito ali na cara. Você vê claramente. São dois rostos completamente diferentes. Não sei se o Gabriel já viu, mas se você comparar, Aham, vai já, ver. pô. É verdade. Então mostra aí como ele vinha de já no final da carreira no Pride, já vinha de nocautes brutais recebido, então o que ajudou a carreira dele no UFC não ser tão boa assim, né? Porque este já tinha ido embora há muito tempo. Pois é, você que está aqui com a gente até agora nessa resenha absurda, tier list aqui brabo. Inclusive, eu vou deixar o link da tier list aqui na descrição para você também montar a sua tier list do jeito que você quiser. Lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma resenha. Tá chegando agora o UFC de fim de ano, vai ter resenha pré-UFC, vai ter resenha pós-UFC. Então cola com a gente, se inscreve aí para não perder nenhuma novidade e segue a gente no Instagram também para não perder nenhum episódio lançado e também para ficar acompanhando notícias sobre o mundo do MMA. Patrício Pitbull, vamos lá. É um dos outros duplo campeões da lista, né? Só que do Bellator. E aí acho que a gente entra naquele debate, mano, de até que ponto o Bellator até que ponto um campeão do Bellator, ou até talvez o duplo campeão, está em condição de igualdade com os caras do UFC, né? Acho a curiosidade ver o Pitbull um dia no UFC, mas o cara realmente é dominante da forma que pouquíssimos brasileiros foram, porque se a gente está discutindo de dominância, coisa rara nessa lista. A gente já discutiu vários campeões que só tiveram cinturão na conquista, ou então só defenderam uma ou duas vezes. E o Pitbull, pô, eu nem parei pra anotar a quantidade de defesas que ele teve, mas bagulho absurdo, mano. Eu, sinceramente, me pega essa questão do nível técnico, e me pega no sentido de eu não saber exatamente o ponto dele, ou talvez até me pega no sentido de eu menosprezar um pouquinho, porque, porra, eu começo olhando pros picas aqui. Davidson Figueiredo, Júnior Cigano, Rafael dos Anjos. E aí, cara, difícil, assim, o legado que ele tem para outra organização, mas qual é o nível técnico dessa organização? O que você acha dessa porra toda, Rafa? Eu acho que claramente quem ele derrotou não tá no mesmo nível nos caras do UFC, mas ele derrotou galera boa. Ele é um cara duplo campeão, derrotou o Chandler, que tá no UFC aí, perto do top, assim. Derrotou o AJ McKee, que é a galinha dos ovos de ouro do Bellator, até agora. Também é uma vitória muito importante. Derrotou a maioria dos tops peso-penas do Bellator, ele derrotou. Tentou ser campeão peso galo, então se ele tivesse vencido, ele poderia ter sido seu único triplo campeão aí da nossa lista. Infelizmente ele não ganhou, perdeu para o Sérgio Pettis. Eu acho que o fato de ele ser duplo campeão, e por mais que ele não tá nem perto de furar a bolha de ser mais reconhecido, É. eu acho que eu colocaria no pica só por ele ser duplo campeão e por um pouco ele ter a mesma coisa que o Vanderlei tem com o Pride, o Patrício tem um pouco com o Bellator. Quando você pensa em Bellator, você pensa um pouco no Patrício, como a imagem do Bellator, um cara que tá desde o início do Bellator, foi campeão inúmeras vezes, duplo campeão. Então, por mais que nem se compara nível do Pride com o nível do Bellator, eu acho que eu É. colocaria pica até para dar um reconhecimento maior pro Patrício.
É, com certeza, pô. O cara merece duplo campeão também, simultâneo. Acho que ele é, sim, um bom lutador. Não sei exatamente como seria ele no UFC, mas eu acompanho o relator. Eu também coloco ele nos picas, mas deixando claro que, é como eu falei, só porque o Davidson é o primeiro dos picas não significa que ele seja o melhor, tá ligado? Mas, pô, ele é o pior dos picas, né? Eu acho. Pô, Eu acho que é foda. A também. gente tá dando aquele reconhecimento, porque, pô, o cara também é guerreiro pra caralho, duplo campeão, pô, perdeu pro Jimmy aqui, conseguiu se recuperar e tudo mais, duplo campeão, pô, muito respeito, mas é foda, tá ligado? O nível do UFC é bem elite, né? Eu acho que ele não, claramente, ele estaria abaixo do campeão das respectivas categorias, né? Peso pena ele tá abaixo do Volkanovski, do Holloway, que era o campeão quando ele era também. No peso leve, eu acho que também nem tem comparação. Por mais que ele nocauteou o Chandler, e eu não me lembro agora se ele enfrentou outro peso leve importante do Bellator agora, mas ele não teria muita chance contra os pesos leves do UFC, assim, que são Poirier, Gates, Charles, Makhachev, não teria chance. Mas eu acho que é bom para dar um reconhecimento para ele. Tu pega o Michael Chandler, por exemplo, já faz essas guerras aí, né? Com, porra, com o Dustin Poirier, com o próprio Charles Bronx, é complicado, mano. É complicado. O nível sarrafo do UFC é outro. Chegando no fim da tier list, mano, Renan Barão e Rickson Gracie. Fala pra mim. Cara, eu acho que essa vai ser rápido, assim. O Barão, infelizmente, aí da lista, deve ter a carreira mais triste, cara. É bem triste, para quem não conhece. O Barão é um cara que era dado como o melhor pound for pound uma época. O UFC deu um hype tanto no Barão que eles colocaram como peso por peso acima do John Jones numa época ali. Ali quando. É final da década de 2000, assim? Não, 2013, 2014 ali. Caralho, Ele. cara. É, quem não sabe, o peso galo foi em 2011 para o UFC, né, a categoria. O Dominic Cruz era o campeão, defendeu o título algumas vezes. Aí o Dominic Cruz teve uma lesão muito grave de joelho, né? Ligamento de joelho, teve que ficar parado por muito tempo. Aí, para isso, o UFC criou primeiro o interino, que o Barão ganhou, defendeu duas vezes. Aí virou campeão linear, eles tiveram que tirar o cinturão do Dominic Cruz. E nesse tempo, só para ver, o Barão não perdia desde 2005. Isso era 2014. Ele perdeu a primeira luta da carreira dele. Depois teve 35 lutas seguintes. Ele ganhou 34 e teve um no contest. Só para ver o nível do Barão naquela época. Só que aí ele bateu num cara chamado TJ Dillashaw. E aí ele levou um. Tipo, a performance do Dillashaw naquela luta é uma das piores performances de uma luta pelo título do UFC da história. Assim, o Dillashaw colocou ele para dançar, de verdade. Claro que você pode colocar um asterisco na carreira do Dillashaw depois de todo o problema de doping que ele teve, mas afetou completamente o Barão. Depois que o Barão levou esse atraso, ele não foi mais o mesmo. Ele só tanto que ele essa derrota foi em 2014. De 2014 para 2023, ele só venceu outras duas lutas. Outras duas lutas. A última vitória dele foi em 2016, quando ele ainda estava no UFC. Ele ficou no UFC até 2019. Pô, ele tá numa sequência de seis derrotas seguidas na carreira dele. Cinco delas foram as últimas no UFC. Tem algumas derrotas grandes, assim, ó. Perdeu pro Sterling ali. Perdeu a revanche contra o Dillashaw. Mas infelizmente, cara, aquela derrota é a derrota que acabou com a carreira dele. Ele não foi mais o mesmo. E tem que colocar no bom, assim. Por mais que ele tenha um momento assim de brilhantismo muito grande, a decaída que ele foi, se a gente colocou o Cigano, abaixou o Glover, pô, o Barão é uma parada até triste, porque, pô, é uma parada que mudou a carreira dele e até a vida, né? Ele poderia ter crescido para algo muito maior, né? Mas bom tá bom. E redundante, mas. E o Rickson Gracie, o Rickson, ele é o campeão da família Gracie pouco conhecido, né?
todo mundo sabe a história, né? O Royce, a primeira escolha dos Gracie para ser o representante deles no UFC1 era o Rickson Gracie. O problema é que achavam que o Rickson não seria um bom exemplo para ser para difundir o jiu-jitsu. Eles queriam alguém que provasse que o cara menor vencesse o cara maior, entendeu? E o Rickson é um cara grande. Naquela época o Rickson era um cara, pô, quase 100 quilos. Porra, 1,85, sei lá, eu não sei a altura do Rickson agora. Um cara grande, forte. E eles achavam que ele ia ser fácil demais, entendeu? E não ia dar o mesmo impacto que um cara franzino, 70 quilos, 1,70, que nem o Royce daria. E o Rickson é um cara que tem. Diz ele que ele é invicto mais de 100 lutas na vida dele, 200 lutas, sei lá. Invicto aí. Ele é invicto na carreira profissional do MMA, assim, ele tem 10 vitórias em 10 lutas. Talvez ele seja invicto aí na vida aí com 200 lutas, sei lá. E eu colocaria ele no absurdo, no mesmo nível que o Marco Ruas. Ele tá acima do Ruas, porque o Rickson é quase uma criatura mítica também, né? Ele é o Rickson Gracie. Ele é o cara que até apareceu no Tropa de Elite, ali dando aula ali pro Capitão Nascimento, no Jiu-Jitsu. E até pensei em colocar em lendária, mas eu acho que a importância do Belfort e do Vanderlei pro MMA é maior que o Rickson, por mais que o Rickson seja uma figura mais mítica do que os dois, mas eu coloco o Rickson em absurdo. Tá aí o palpite do Rafael, encerrando por agora essa tier list. Olha só, chegando aqui a, acho que se eu não me engano, cerca de 1 hora e 35 minutos de episódio. Se você tá aqui com a gente até agora, não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like, se inscrever e seguir o Troca de Faixa lá no Instagram, @troca de faixa. Que agora, meu irmão, o bagulho é o seguinte, ó. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui em geral. Alguma coisa te incomoda aqui, mano? Eu acho que tô de boa. Cara, eu acho que ficou de boa, bem equilibrado, assim. Talvez a gente exagerou em alguns, talvez, mas eu acho que tá de boa, tá? É, cada colocação tá boa, assim. Eu acho que quem tá no bom merece estar ali no bom, assim. Pô, Eu não vejo eles olha acima. só, deixa eu te fazer uma pergunta que tá presa aqui desde o início, tá ligado? Desde o O início. Atan? E talvez o Charles também, mano. É porque eu olho esse restante do Absurdos, eu fico pensando, caralho, mano. Não, Porra. eu dou um voto de confiança no Charles. Eu deixo ele ali até por o que ele tá fazendo. Tomara que ele faça mais. O Poatan, acho que até dá pra dar uma descidinha. Eu acho que o Poatan dá pra dar uma descidinha, assim. Até seria Pô, maneiro colocar ai, o Poatan do ladinho ali do Glover ali, os dois melhores amigos. porra, mesmo o cara sendo um duplo campeão, a gente tá descendo ele, mano. Puta merda, eu não sei o que que. Ai, meu Deus. Essa porra é foda, mano. Difícil pra caralho fazer essa porra, pelo amor de Deus. É difícil, é difícil. Pô, é porque eu olho essa absurdos, mano. Exceto pelo Charles, tá repleto de caras que são imortais e essenciais na história do MMA e também do MMA brasileiro, sabe? Você pega, porra, Rickson Gracie, Marco Ruas, tu pega, porra, Shogun Minotauro, tu pega Verdun e o Poatan, dentro do MMA, a carreira dele ainda é curta, mas a gente também tá falando de um cara que é um kickboxer, a gente usou o exemplo do Glory. Eu não sei, mano, sinceramente, minha cabeça tá explodindo já com essa porra, mas eu acho que o Eu Poatan acho que assim tá tá. bom. Eu acho que assim tá bom. Eu acho que assim ficou bom. Talvez a gente exagerou com o Charles, talvez, mas vamos ver se isso dá uma maré Porra, de eu não vou. sorte. Pode falar. Você quer descer o Charles? Se você quiser descer Não, não, tanto. não, não. Eu ia falar que, porra, que agora o Poatan tá na mesma categoria que porra, que o Pitbull, tá ligado? Mas a Ah, gente vai mas. ver de ficar nessa, a gente não vai nunca mais sair daqui. O Poatan, acho que disparado é o cara mais difícil mesmo. Inclusive, é o cara que originou a ideia desse tier list, por causa de todo mundo tá discutindo isso, tá ligado? Mas agora, através dos argumentos, filho, embasados, tanto eu, mas principalmente você, a gente conseguiu colocar que, porra, que isso tudo que a galera tá falando de Poatan gigantesco e tal, é óbvio, é verdade. Mas, pô, o hype é grande porque ele merece, mas, pô, tem uma galera ainda na frente dele, né? No brasileiro. É, vamos deixar assim, porque, pô, a Merece, gente senão a gente, tem porra, não mais vai de. dormir, tá ligado? A gente não vai dormir assim, a gente ainda tem que definir não só os lendários, como o GOAT. E a Primeiro, gente, primeiro a gente tem que descer um desses caras é, pra ficarem só quatro nos lendários.
Anderson Entre os Silva, José cinco que Aldo, tá. Royce Gracie, Vitor Belfort e Vanderlei Silva. Quer começar, mano? Entre os cinco, quem pode. Dessa vez vou deixar você falar primeiro. Entre esses cinco, quem você desceria pro absurdo? Porra, é. Caralho. Vitor Belfort. Eu também desceria o Belfort. Eu acho que por mais que eu sinto que ele é o segundo mais conhecido assim da lista, ele tá atrás desses caras assim. Eu acho que você tem o Vanderlei que foi o ícone de uma época, o sinônimo do Pride. Você tem o Royce que se não fosse ele não ia ter uma difusão não só do MMA do começo do UFC, mas do próprio Jiu-Jitsu. E depois você tem o Aldo e o Anderson. Então eu acho que o Vitor tá no absurdos, não tá no lendário, não. Cara, é o que, inclusive o Vitor já até ganhou do Vanderlei Silva no caso, né? Ganhou Mas eu acho que é o 98. que. Oi? Ganhou 98, primeiro Pois UFC é, Brasil. mano. Aí, os caras são muito relíquia, que isso. Mas assim, mesmo assim, mano, e mesmo com o Vitor sendo mais conhecido que o Vanderlei Silva, que a gente tá usando bastante esse argumento do tamanho que o cara tem, né? Para além da sua capacidade técnica, pô, eu acho que aquilo que a gente tava falando do Vanderlei Silva, dele ser o melhor de uma geração, que foi justamente a geração do Pride, eu acho que pega pra mim mais do que o tamanho propriamente do Vitor Belfort no público geral, tá ligado? Então Uhum, é por isso que uhum. eu desço o Vitor Belfort com tristeza. Quer dizer, é o que tu falou também, né? Eu também não sou o maior fã do sujeito, tá ligado? Mas, porra, tem que tirar o chapéu pra tudo que ele fez na É. carreira, mas acho que os lendários, os quatro lendários estão bem postos aí. E, cara, é o seguinte, eu proponho, além da gente subir o GOAT, da gente estabelecer uma ordem entre os três lendários. Isso é talvez a única Não, categoria, vamos, né? vamos. Então, quem seria o quarto? Eu acho que seria o Ai, Vanderlei, por até a gente estar discutindo entre ele e o Belfort, ou eu alguém acho tá que eu abaixo do. acho, caralho, tu leu minha mente agora, é isso aí. Até pra gente estar discutindo entre ele e o Belfort, e tu pega os outros três, mano, pra mim, porra, não é que seja, porra, outro nível, mas assim, é outro nível, digamos assim, os outros três. Cada um dentro É, da sua importância no negócio, mas sim. e o Vanderlei Silva, pô, eu já deixo ele em quarto. Não, eu concordo também. E eu já tenho também o meu nome para terceiro. Assim, a minha dúvida tá entre o primeiro mesmo. Para mim, o Royce, por mais que ele tenha. A gente não estaria aqui sem o sucesso que foi o primeiro UFC, o sucesso que foi o Royce ganhando o UFC 1, ganhando o UFC 2, ganhando o UFC 4. Eu ainda acho que ele é o. Tá atrás dos dois, do Aldo e do Anderson. Eu colocaria o Royce como terceiro. Não sei você. Cara, eu tava pensando em colocar o Royce, eu tava pensando em colocar o José Aldo em terceiro, mano, mas parando pra pensar, de fato, o Royce ele construiu, ele pavimentou, o Royce caminhou pra todo mundo que tá aí nessa lista correr, tá ligado? E aí, quer dizer, na origem ali do UFC, campeão do UFC 1, UFC 2, UFC 4, mostrando o poder do jiu-jitsu pro mundo, colocou o Royce terceiro, né? Mas sei É. lá, mano, dentro do que a gente já tem consolidado como MMA nos dias de hoje, e levando em conta também o tamanho dos caras, porque assim, em questão de tamanho de conhecimento mesmo, todo mundo conhece a família Gracie, mas eu sinto que o José Aldo, mano, porra, você falou do Vitor Belfort ser o segundo mais conhecido dessa lista, o Anderson Silva é o primeiro, mas o José Aldo eu acho que também, porra, tu chega na rua e fala, José Aldo, vá, conheço, lutador, tá ligado? Flamenguista, filho, que nem nós, e então eu acho que de fato é muito justo você colocar o José Aldo como segundo lugar. Pô, eu tô falando do tamanho geral, mas a gente não pode esquecer do cara como um lutador, um monstro absurdo, mano. É inacreditável que existam pessoas que queiram diminuir a carreira do José Aldo por causa do nocaute do McGregor, porque o cara conseguiu. Calma aí, deixa eu pegar a listinha aqui. 7 títulos peso-pena do UFC, vitórias contra Chad Mendes, Frank Edgar, Zumbi Coreano, Ryan Faber, depois conseguiu voltar a ser campeão do UFC, já era campeão da WC antes da unificação, então o cara é gigantesco, mano. E sem falar que me agrada muito o estilo de luta dele, mano. Eu amo, tá ligado? Acho o cara muito pica e faz por merecer, sim, essa final, vamos colocar assim, entre Anderson Silva e José Aldo. Eu acho que merece. E
se eu fosse mais ousado, Ah, eu não. até tentaria colocar ele no GOAT, mas eu acho que eu vou deixar o. Eu acho que o Anderson pode ter com o GOAT, até pela importância do Anderson. Sim, tem alguns asteriscos na carreira do Anderson? Tem. É, Eu tem. tô olhando diretamente para você. Desculpa da Viagra. Eu tô olhando diretamente para desculpa da Viagra contaminada de doping. Não, não só da Viagra, também depois teve outro caso de doping que ele teve depois, né? Mas não tem como fugir. Por mais que eu queira, e eu gostaria muito que o Aldo fosse, até pelo uma redenção, né? Porque o Aldo sofreu muito depois da derrota do McGregor e eu acho que poucas pessoas dão importância do que foi a reconstrução do Aldo É, depois verdade. daquilo. Ele passou por momentos difíceis, ele perdeu o McGregor, depois perdeu duas vezes para o Holloway. Momento difícil, ele conseguiu se reconstruir na categoria dos pênaltis, teve vitórias importantes ali. Depois decidiu descer para os Galos e teve uma boa sequência de lutas ali nos Galos. Ele estava perto de disputar o cinturão até. Disputou o cinturão, quer dizer, perdeu pro Ian, Mano, foi uma mas. reconstrução que o próprio Anderson não conseguiu ter, tá ligado? O Anderson teve muita dificuldade depois da lesão da perna, com todos os É problemas de claro, doping. guardadas as desproporções, óbvio. Eu nem imagino É, como é que deve ser pra um cara voltar a lutar com a porra de uma placa dentro da tua perna. Então, é, pô, claro, máximo respeito ao Anderson, mas o José Aldo tocou no ótimo ponto, mano. A recuperação dele, porque o reinado dele, antes de perder o título, já era um. Porque, mano, tu bate o olho aí na tier list, você vê pouquíssimos caras que tiveram reinados, mano. A gente já bateu nessa tecla várias vezes. E o Aldo é um desses caras, tá ligado? Ele perdeu, foi lá e conseguiu se reestruturar, tá ligado? Conseguiu ter outras caminhadas em direção ao título. O Anderson Silva, na porra, a gente vai falar. verdade, os dois caras que a gente está falando agora, né? Mais o Vanderlei, assim, são os caras que tiveram reinados longos, né? O É, Anderson pois foi é. campeão dos médios de 2006 até 2013, 10 defesas de título, poderiam ser mais, né? Mas ele lutou em outra, subiu de categoria algumas vezes, teve algumas lutas que não foram pelo título. E o Aldo foi aí, ele foi campeão do WSC conquistou o título no WSC em 2010, foi perder em 2015. E aí ele tava 10 anos invicto no MMA também já. Foi invicto em 2005 ou 2015. Em termos de serem conhecidos, ambos são muito conhecidos. O Anderson é claramente ao GOAT e até hoje, até eu acho que o fato de até hoje as pessoas fora de quem acompanha o MMA achar que o Anderson é sim o Pelé do MMA, que com todo respeito ao Anderson, claramente o Anderson não é É, o pois Pelé do é. MMA, Pro pega Brasil pode até demais. ser, né? Pro esporte não, nem fudendo. É, pega demais as pessoas que não veem o MMA achar que o Anderson ainda é o Pelé do MMA e vai ser mas também a gente não pode esquecer que o Aldo é um cara conhecidíssimo. O Aldo, gente, o Aldo tem um filme sobre o Aldo. O José Caralho, Loreto forte. fazendo o Aldo, entendeu? Então é uma disputa muito grande, mas eu acho que em termos de magnitude eu coloco o Anderson acima, por mais que eu gostaria que o Aldo tivesse ali. É, mano. Lutou no Pride também, além de lutar no UFC. 10 defesas de cinturão, 16 vitórias consecutivas, ganhou de Rich Franklin, Dan Henderson, Forrest Griffin, Vitor Belfort, Chael Sonnen duas vezes. Enfim, um cara com um currículo irretocável. Eu acho que falar aqui do Anderson Silva vai chover do molhado. Além de falar do currículo dele, falar da importância que ele tem para o MMA brasileiro, falar da notoriedade que ele tem para o público brasileiro e na imprensa brasileira, e falar também, talvez, acima de tudo, é da qualidade técnica que ele tem como lutador e como era absurdo como o Brasil parava para assistir as lutas dele. Claro que a gente já conversou sobre isso aqui, acaba pegando uma época também que coincidiu muito bem com a questão da Globo transmitir as lutas do UFC ao vivo. Tanto é que essa foi a época que eu comecei a ter algum tipo de interesse com o MMA. Eu lembro até hoje de eu indo para casa da minha família assistir Anderson Silva e Vitor Belfort.
que foi a luta que revolucionou o MMA no Brasil. E lembro de eu também assistindo as duas lutas contra o Chael Sonnen. E, porra, naquela segunda luta eu me lembro que o Facebook se encheu de meme, moleque. Meme amassando o Chael Sonnen, que falou bastante besteira, trash talk típico, mas enfim. Então acho que esse Hall da Fama aí, o Anderson Hall of Famer, eu acho justo ele estar aí nesse Gold BR, né? Eu só achei interessante que eu não esperava que tu fosse cogitar o José Aldo no Gold, tá ligado? Cara, Eu achei isso interessante. eu cogito porque eu acho que a parada, eu admito que assim, o final da carreira do MMA do Anderson não me desceu muito assim. Claro que você tem a questão Uriah Hall, filho, esquece. do UFC e talvez o UFC colocou ele contra caras, mas tipo, a única vitória dele nas últimas, sei lá, 8 lutas foi contra o Derek Brunson numa luta que eu acho que o Derek Brunson ganhou, entendeu? E Pô, ainda eles tem a questão. botaram, só pelo nome eles botaram o Anderson Silva pra substituir o John Jones, né, mano? É, Com 2 dias de foi aviso, um né? erro. Aí é foda, pô. É, tem essa derrota que não é. Não conto muito, não, mas tem a derrota pro Cannonier, né? O Porra, é Uriah verdade. Hall. É difícil. E tem a questão do doping. O primeiro doping, quando aconteceu, tudo bem, o cara tava vindo de uma lesão no. Porra, inacreditável. O cara tinha quebrado a fíbula tíbia ao meio. Daria pra entender. Só que o fato ele ter falado que foi coisa de Viagra, aí depois o fato que ele falhou outro teste de antidoping na alçada, Puta pega merda. muito. Enquanto o Aldo foi um cara muito. Sim, pô, o Aldo nunca escondeu nada. O Aldo foi o Aldo sempre. E é isso. Mas eu acho que, em termos de magnitude, aliás, para quem quer assistir, a gente tava falando que o Aldo tem um filme. O Anderson tem agora uma série, né? Tem agora a série do Anderson no Paramount Plus, eu acho. Se eu não estou É, enganado. acho que é assim. Então acho que a magnitude que foi o Anderson e a popularidade, eu acho que naquela época está muito ligado pro que foi o Anderson, para a magia que ele trazia sempre que ele entrava no octógono, seja lutando muito bem, ou seja fazendo aquele troço de ficar na grade, ficar esquivando. Eu acho que o personagem Anderson Silva daquela época, eu acho que merece estar no do Gold. Pois é, mano. Então, último cheque aqui, mas eu acho que a gente foi bem, mano. Eu enxergo coerência nessa tier list, mano. Então, o Poatan, a gente não vai ficar rendendo muito papo aqui. Eu quero que vocês que estão nos assistindo rendam esse papo aqui nos comentários. Mas eu só acho, mano, que é muito doido pensar que eu acho que o Poatan é o maior coringa daí, mano. Eu realmente não consigo entender aonde que o Poatan se encaixa. Entre absurdos ou picas, eu não sei. Eu achava que ele tava muito alto no absurdos, mas agora eu acho que ele tá muito baixo nos picas, mas ao mesmo tempo eu vejo categorias, enfim. Acho que tá certo, né? Você tem alguma a última chance, senhor, pra fazer qualquer alteração aí. Fala comigo. Tudo certinho, eu acho, né? Acho que eu tô contente com o que ficou. Eu entendo o nosso Poatan, mas eu acho que ele tá no nível ali dos caras ali, dos picas. Sim, tem o Patrício Pitbull, mas eu acho que o Patrício dá um reconhecimento pro Patrício. Ele derrotou caras bons ali no Bellator, então eu acho que tá tudo certinho nessa lista. E, pô, se tiver alguém assistindo até o final da lista, coloca no comentário que fala que ó, eu tava até o final, que a gente vai bater 2 horas daqui a pouco. Tá Puta, é grande pra verdade. cacete. Eu quero saber quem tá nessa prova de resistência. E, pô, comenta aqui embaixo. É isso, é isso. Pô, e se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra tier list igual a essa em algum momento e vai colocar Charles Oliveira, Alex Poatan mais ainda em cima. Tomara que esses caras tenham ainda mais glórias. Os caras que estão na ativa, Davidson Figueiredo, Rafael dos Anjos, vamos torcer. Enfim, tomara que esses caras também tenham ainda mais glórias que a gente possa falar bastante sobre eles aqui no Troca de Faixa. Você que está aqui com a gente até agora, quero agradecer
pra caramba, foi bem divertido fazer essa tier list. Espero que tenha sido divertido também para vocês assisti-la. Aquele último é reforçada, deixa o seu like e se inscreve no canal e também segue o nosso Instagram, @troca de faixa, para não perder nenhuma atualização de notícias do MMA, curiosidades e tudo mais, e também novidades sempre que sair episódios novos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!